Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Mulherengo, Parte 2, Capítulo 16. Folhas farfalharam. Jin, kunai, shuriken e espadas ninja se chocaram repetidamente enquanto duas figuras se separavam no campo de treinamento. Yoru-kun, você tem melhorado bastante ultimamente. Mikoto sorriu satisfeita enquanto embainhava lentamente sua espada. Ofegante, Yoru sentou-se, um tanto desgrenhado na grama macia. Olhando para Mikoto, que era apenas 3 anos mais velha que ele, sorriu. Irmã Mikoto, parabéns por se tornar uma Jounin especial. Aos 15 anos, Mikoto, uma Jounin especial habilidosa em Genjutsu, liberação de fogo e esgrima. Já era um talento excepcional dentro do clã Uchiha, possuindo um Sharingan de 2 Tomoe. Ao receber os parabéns de Yoru, o rosto de Mikoto suavizou-se num sorriso gentil. Yoru-kun, você também se tornou bastante habilidoso no uso do seu Sharingan. Os dois sentaram-se na grama, aproveitando a brisa, enquanto Mikoto continuava a orientar Yoru com seu sorriso gentil, apontando suas falhas. No mundo ninja, quase todo Kekkei Genkai traz um breve período de crescimento explosivo após o despertar. Se esse crescimento ocorre em chakra ou força física, varia dependendo do foco da linhagem sanguínea. Para nós, Uchiha, uma vez que o Sharingan é despertado, focamos no chakra. Com a ajuda do Sharingan, aprender ninjutsu e genjutsu torna-se significativamente mais fácil. Enquanto Yoru ofegava e ouvia a explicação detalhada de Mikoto sobre o poder do Sharingan, ele não pôde evitar uma onda de emoção. O Sharingan é como um código de trapaça, só de despertá-lo já transforma alguém em gênio. Na série original, você pode obter algumas informações. Aku ganhou imenso poder assim que despertou o limite de sua linhagem sanguínea. Da mesma forma, a força de Uchiha Sasuke aumentou drasticamente após desbloquear o Sharingan, especialmente depois de treinar com Kakashi por apenas um mês. As habilidades físicas e o chakra de um ninja geralmente se acumulam com o tempo, mas para aqueles com poderes de linhagem sanguínea, despertá-los ou evoluí-los parece uma falha no sistema. Tomemos Sasuke como exemplo. Cada vez que seu Sharingan evoluía, sua força aumentava drasticamente em um período muito curto. O Sharingan do clã Uchiha é de fato poderoso, mas esse poder também é o motivo pelo qual muitos no clã se perdem. Ninjutsu, Genjutsu e Taijutsu. Tentar dominar todos eles muitas vezes transforma gênios em medíocres. Você já despertou seu Sharingan, mas quando se trata de ninjutsu, genjutsu ou taijutsu, é melhor se concentrar em um caminho de desenvolvimento específico. Yoru assentiu com um sorriso, mas por dentro não pôde deixar de suspirar. Ninjas com Kekkei Genkai são verdadeiramente a elite deste mundo. O sistema deste mundo está falido. Desbloquear e desenvolver um Kekkei Genkai é semelhante a um ninja passando por uma evolução natural de talento. Irmã Mikoto, eu entendo o que você quer dizer. Todo ninja forte tem um estilo único de ninjutsu, enquanto aqueles que tentam dominar tudo muitas vezes acabam medíocres, desperdiçando seu talento. Os dois ficaram sentados ali, recuperando o fôlego no tranquilo campo de treinamento. Yoru enxugou o suor da testa e tirou uma bandana roxa de sua bolsa ninja. Parabéns, Jounin especial Uchiha Mikoto. Ao ver o presente, Mikoto deu uma risadinha e um sorriso encantador. Obrigado, Yoru-kun. Há um ditado que diz, se ela é inexperiente, mostre-lhe as maravilhas do mundo. Se ela já está saturada, leve-a para um passeio de carrossel. Dada a posição de Mikoto, ela não carecia de nada em termos de ferramentas ou técnicas ninja, então Yoru sabia que era melhor não oferecer algo que ela não precisasse. Nesse instante, Mikoto tirou um par de protetores de pulso pretos do bolso, deu uma risadinha e disse, parabéns para você também, Chunin Uchiha Yoru. Yoru ficou estupefato. Chunin? Ao ver sua expressão, Mikoto deu uma risadinha novamente. Claro, a carta de promoção já foi enviada ao clã. Você provavelmente a verá quando chegar em casa. Como era de se esperar do clã Uchiha, tudo, até mesmo as promoções para o Kage, tinha que passar primeiro pela família. Obrigada, irmã Mikoto. Ao aceitar as munhequeiras pretas, Yoru sorriu, mas, no momento em que estava prestes a colocá-las, seus olhos se arregalaram repentinamente. Irmã Mikoto, isso não é um pouco valioso demais? Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, a risada suave de Mikoto o interrompeu. Valioso? Para mim, Yoruko é mais valioso do que qualquer objeto. Por trás de seu sorriso afetuoso, havia um indício da obsessão característica do clã Uchiha. Após um momento de surpresa, Yoru sorriu e aceitou o presente. As munhequeiras apresentavam um símbolo de espada, oculto. Eram munhequeiras de selamento projetadas para esconder ferramentas ninja, e eram incrivelmente raras. Yoru lembrou que na série original, Sasuke usou algo semelhante em sua batalha contra Itachi. Mikoto. Ao ouvir a voz, Mikoto se virou e viu alguém se aproximando, e sorriu. Yoru também sorriu. Kushina. Uma cabeleira de vibrantes cabelos vermelhos balançava à luz do sol enquanto Uzumaki Kushina, usando longas meias pretas e com um sorriso genuíno, acenava e se apressava em direção a eles. Yoru-kun. Ficou claro que Kushina ainda se sentia um pouco distante de Yoru. Afinal, na série original, embora Kushina eventualmente se tornasse muito afetuosa, ela inicialmente teve dificuldades para sentir que pertencia a Konoha. Kushina. Ao vê-la, Mikoto a cumprimentou com um sorriso. Parabéns, Mikoto, por se tornar uma Jounin especial. Assim que se encontraram, Kushina riu de coração e deu um grande abraço em Mikoto, mostrando quão próximas elas eram. Yoru, por outro lado, percebeu que Kushina ainda guardava certo ressentimento em relação a ele, ou melhor, naquele momento. Ela permanecia emocionalmente distante da maioria das pessoas, com exceção de algumas poucas. Sem dizer muita coisa, Yoru dirigiu-se a um canto do campo de treinamento para se familiarizar com as munhequeiras de selamento que Mikoto lhe havia dado. Ao lado do campo de treinamento, Yoru examinou as munhequeiras, suspirando baixinho. Nascer na família certa é uma habilidade.
A habilidade do clã Uchiha com Shuriken Jutsu era famosa em todo o mundo ninja, e com o poder adicional do Sharingan, tornou-se ainda mais formidável. O dom de Mikoto não era apenas bem escondido, mas também algo que poderia se revelar inestimável em momentos críticos. Enquanto Yoru estava perdida em pensamentos, os arbustos próximos farfalharam e uma voz rígida soou. Mikoto certamente é parcial, oferecendo algo tão valioso para você. Ao ver a figura que apareceu, Yoru apertou os olhos. Kushina, ou melhor, seu clone das sombras. O nome Uzumaki é bem merecido. Yoru sorriu enquanto falava, lançando um olhar de soslaio para a verdadeira Kushina conversando com Mikoto à distância. A técnica do clone das sombras, uma habilidade de nível B, exigia uma quantidade significativa de chakra, o suficiente para confundir a maioria das pessoas. Kushina o encarou com descontentamento, como se ele tivesse lhe tirado algo precioso, seus olhos cheios de hostilidade. Kushina, você parece ter muita animosidade contra mim, não é? Yoru sorriu, mas os olhos de Kushina se estreitaram ameaçadoramente. Yoru-kun, a Mikoto já me contou tudo. Eu até poderia concordar, mas é melhor você ficar longe dela. Em Konoha, além de Lady Mito e Tsunade, Mikoto era uma das poucas amigas de Kushina da mesma idade. Por isso, Kushina valorizava muito a amizade deles. Yoru, ao ver o olhar ameaçador de Kushina, estreitou os olhos em resposta. Um yandere? Não. Era como uma criança protegendo um brinquedo precioso, sem querer compartilhá-lo. Ou melhor, a antiga princesa do clã Uzumaki, que finalmente tinha uma amiga, não estava disposta a deixar mais ninguém se aproximar. Afinal, este mundo ninja é profundamente distorcido. Mas este mundo distorcido? Eu simplesmente o adoro. Capítulo 17. Canto do campo de treinamento. Fique longe da Mikoto. Yoru olhou para Kushina com um sorriso irônico. Na verdade, Kushina, você é quem deveria manter a racionalidade. Afinal, você é a próxima Jinchuriki da Kyuubi. A declaração direta de Yoru fez com que as pupilas de Kushina se contraíssem. Aquilo que ela menos queria encarar estava agora exposto diante dela. Ao perceber o lampejo de solidão nos olhos de Kushina quando suas palavras a atingiram em cheio, o sorriso de Yoru se tornou sereno. Não se preocupe. Os Uchiha possuem o poder mais forte. Não precisamos depender de alguém como você. Seu olhar carregava um toque de arrogância tipicamente Uchiha. Contudo, por dentro Yoru murmurava para si mesmo. Ele agia dessa forma para levar adiante seus planos. Afinal, aproximar-se de alguém tão reservada quanto Kushina não era tarefa fácil. Nem todos tiveram a mesma oportunidade que Namikaze Minato, que teve toda Konoha criando um palco para sua grande peça. Na história original, apenas alguns ninjas da Vila Oculta da Nuvem conseguiram se infiltrar em Konoha, escapando da polícia da Anbu, da Raiz e do Departamento de Inteligência. Eles chegaram a se infiltrar no Complexo Senju e capturaram um refém com sucesso. Ridículo. Mais absurdo ainda, esses ninjas da nuvem saíram da vila sem serem detectados, ignorando completamente os fios de cabelo espalhados pelo caminho. E claro, acabaram sendo derrotados por Namikaze Minato, um Chunin na época, que ainda não havia dominado a técnica do deus voador do trovão. Você. Os olhos de Kushina ficaram vermelhos enquanto ela encarava Yoru, seu temperamento explosivo se manifestando, um escudo contra suas vulnerabilidades internas. Yoru, no entanto, permaneceu imperturbável. Kushina, seu papel pode ser importante, mas a irmã Mikoto pode transmitir a boa vontade do clã Uchiha através de você. Não precisa se preocupar demais. Em vez disso, você deveria ser mais cauteloso. Como futuro Jinchuriki da Kyuubi, você atrairá muitos que cobiçam seu poder ou buscam manipulá-lo. Não se deixe usar, ou pior, não deixe que Mikoto se machuque por causa disso. Yoru sutilmente inverteu os papéis com Kushina, encorajando-a a permanecer vigilante. Se eu não posso ter, por que você deveria? Além disso, ele estava confiante de que seus esforços fariam com que até mesmo alguém como Tsunade, já cautelosa, ficasse ainda mais atenta à possível manipulação de Kushina. Não preciso que você me diga isso. Kushina bufou, fazendo um rápido selo de mão. Seu clone de sombra se dispersou e, simultaneamente, a Kushina verdadeira, que conversava com Mikoto à distância, congelou por um instante. Kushina, o que houve? A preocupação de Mikoto trouxe Kushina de volta a si. Ela sorriu radiante. Não é nada. Suas risadas ecoaram pelo campo de treinamento enquanto Yoru, observando de longe, sabiamente decidiu recuar. Um mês depois, o tempo voou. Mais de um mês havia se passado desde que Yoru retornou das linhas de frente de Amegakuren. A noite caiu sobre Konoha, mas o escritório do Hokage permaneceu bem iluminado. Na sala de reuniões, o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, estava sentado na cabeceira da mesa, ladeado por Omura Mitokado e Koharu Tatani. Seus olhares autoritários davam o tom da reunião do Conselho Jounin. A situação no campo de batalha de Amegakure está se tornando cada vez mais grave, começou Hiruzen. Embora pareça ser uma guerra entre Amegakure, Sunagakure e nós, na realidade, todas as 5 grandes vilas ninja estão envolvidas. Komogakure, Iwagakure e Kirigakure estão apoiando secretamente Amegakure, enviando esquadrões de elite. E agora Sunagakure declarou guerra formalmente contra nós. O tom imponente do terceiro Hokage ecoou pela sala enquanto seus olhos penetrantes examinavam os Jounin presentes. Os Jounin tinham expressões sombrias. Embora Sunagakure fosse a única vila a declarar guerra aberta, todos sabiam a verdade. A grande guerra ninja havia começado. Um mês havia se passado desde a tragédia envolvendo Navaki. Tsunade parecia ter se conformado com a perda. De pé durante a reunião do conselho, ela lançou um olhar para Jiraiya antes de se dirigir à sala.
Em missões que exigem esquadrões de 4 homens operando atrás das linhas inimigas por períodos prolongados, as taxas de sobrevivência e o sucesso da missão aumentariam significativamente se um dos 4 fosse um ninja médico. Tsunade falou com firmeza ao apresentar sua proposta. Muitos Jounin assentiram em concordância. Ter um ninja médico em cada esquadrão mudaria completamente o jogo. Sua estratégia não era nova, ela já a defendia há muito tempo. Mas esta foi a primeira vez que apresentou ao Conselho um sistema totalmente desenvolvido, abrangendo instituições médicas e programas de treinamento para médicos. À medida que sua visão se desdobrava, os Jounin murmuravam em aprovação. Omura Mitokado e Koharu Tatani trocaram olhares antes de encararem Hiruzen, que suspirou profundamente e se dirigiu a Tsunade. Você tem razão, Tsunade, mas estamos em meio a uma guerra. Estabelecer um sistema médico exige tempo e recursos que simplesmente não temos. Apesar da rejeição, Tsunade manteve a calma, surpreendendo até mesmo Jiraiya. Orochimaru também ergueu uma sobrancelha diante de sua compostura incomum. Internamente, porém, Tsunade começou a ficar desconfiada. A aldeia não tem falta de fundos, então por que não apoiam isso? Será porque não se pode permitir que os Senju se rebelem novamente? Eu apoio a proposta de Tsunade. Uma voz calma e firme quebrou a tensão. Era Kato Dan, seus cabelos azul claros refletindo a luz enquanto ele permanecia resoluto. Não quero que os sacrifícios dos ninjas até agora sejam em vão. Devemos aprender com essas perdas. O tom determinado de Dan reverberou pela sala, deixando Jiraiya atônito. O que o surpreendeu ainda mais foi o sorriso perigoso que surgiu no rosto de Tsunade após receber seu apoio. Tsunade, o velho não se opõe abertamente. É apenas devido à situação atual no campo de batalha, disse Jiraiya, pensando que a raiva dela era direcionada ao terceiro Hokage. No entanto, Tsunade sabia mais do que ele. Quando Dan expressou seu apoio, sua raiva aumentou. Ótimo, então esse é o plano. Primeiro Navaki, e agora esse apoio descaradamente forjado de um Jounin. Camada após camada de armadilhas direcionadas a mim e ao clã Senju. Ela não havia conseguido encontrar nenhum problema na morte de Navaki, que poderia ser considerada um acidente. Mas agora com Dan? Cala a boca. Ela gritou para Jiraiya, que recuou com uma risada nervosa, sabendo que era melhor não provocá-la ainda mais. Contendo sua fúria, Tsunade sentiu um leve alívio. Pelo menos Jiraiya e Orochimaru não faziam parte desse plano. Jounin Kato, o que você disse é muito razoável. No entanto, a vila. O terceiro Hokage raramente demonstrava tamanha gratidão ao elogiar a paixão de Dan pela vila. Contudo, ele também explicou os desafios que a vila enfrentava, deixando sua posição clara. Para Tsunade, isso foi mais uma confirmação do verdadeiro papel de Dan. Naquele momento, enquanto olhava para os 3 sentados à cabeceira, antigos alunos de seu avô, ela achou profundamente irônica a aparência virtuosa deles. Técnica de invocação. Jiraiya, percebendo seus movimentos, observou com suspeita. Por que Tsunade usaria uma técnica de invocação agora? Se fosse qualquer outra pessoa, a ação justificaria uma investigação, mas como membro do clã Senju, um dos fundadores, a lealdade de Tsunade a Konoha era inquestionável. Capítulo 18. O edifício Hokage de Konoha. Essa reunião de Jounin durou mais de 2 horas antes de finalmente ser encerrada. Tsunade. Jiraiya abriu a boca para perguntar algo, mas naquele instante, Tsunade bocejou preguiçosamente, um leve sorriso sereno surgindo em seu rosto. Parecia que naquele momento, ela finalmente havia deixado de lado a questão relacionada a Navaki. Agora, no auge de sua beleza, o charme de Tsunade estava no ápice. Aquele sorriso fez com que muitos dos Jounin presentes sentissem seus corações acelerarem. Não era apenas sua beleza, sua força, sua linhagem prestigiosa, todos os aspectos de Tsunade Ime a marcavam como um dos ápices de Konoha. Tsunade Ime, a verdadeira princesa. Os olhos castanho claros de Tsunade percorreram as expressões dos presentes, e ela não pôde evitar um sorriso discreto. Tentando tramar contra mim, é? Não importa quantos lobos famintos estejam entre vocês, logo se arrependerão. Orochimaru, que tal tomarmos um drink juntos? Nesse instante, Jiraiya caiu na gargalhada e passou o braço em volta de Orochimaru, que estava prestes a sair. Ele voltou seu olhar para Tsunade. Idiota. Diante das ações de Jiraiya, Orochimaru cuspiu friamente a palavra. Embora suas palavras fossem desdenhosas, suas ações não demonstraram rejeição. Em vez disso, ele lançou um olhar para Tsunade. Era evidente que, apesar de sua frieza, Orochimaru estava preocupado com ela. Afinal, como companheiros de equipe, eles naturalmente queriam cuidar dela agora que ela estava se recuperando. Desta vez, porém, diante do convite de Jiraiya e Orochimaru, Tsunade acenou preguiçosamente com a mão e respondeu com um sorriso. Bebidas? Claro, mas fica para outro dia. Com um aceno casual, ela caminhou em direção à porta, fingindo uma expressão de expectativa no rosto. Ao ver Tsunade partir, Jiraiya ficou boquiaberto, momentaneamente atônito. Ele nunca tinha visto esse lado de Tsunade antes. Orochimaru, vamos tomar um drink. A voz de Jiraiya estava repleta de entusiasmo, mas Orochimaru apenas respondeu com um olhar de desdém. Idiota do Jiraiya. Ei, Orochimaru, o que isso quer dizer? Você vai ou não? Dentro da sala de conferências, as reclamações em voz alta de Jiraiya ecoaram enquanto Orochimaru se dirigia para a saída. Em frente ao prédio do Hokage. Você me chamou aqui no meio da noite? Sob a luz fraca de um poste, Yoru bocejou, com uma lesma empoleirada em seu ombro. É uma mensagem da Lady Tsunade, então deve estar correta. Ela também pediu que você usasse sua melhor roupa, ecoou a voz suave da lesma, trazendo uma sensação refrescante, embora, infelizmente, ainda fosse uma lesma. Yoru franziu a testa ao olhar para o escritório do Hokage. O que Tsunade estaria aprontando no meio da noite?
Será que é algo urgente na linha de frente? Mas por que ela me pediria para usar minhas melhores roupas? Em plena noite, Yoru vestia um kimono branco puro combinado com calças pretas. Seu peito ligeiramente aberto revelava um vislumbre de músculos bem definidos. Braçadeiras pretas estendiam-se de seus antebraços até as mãos, enquanto um cinto preto prendia uma lâmina ninja reta à sua cintura. Naquele instante, uma leva de jounin vestindo seus coletes saiu do prédio do Hokage. Yoru rapidamente assumiu uma postura respeitosa. Em todos os momentos, era essencial demonstrar respeito suficiente aos fortes. Entre as figuras que saíam, Dankato ostentava um sorriso gentil. Ao ouvir passos apressados atrás de si, seus lábios se curvaram num leve sorriso, e ele sentiu uma onda de excitação. Finalmente! Meus esforços finalmente chamaram a atenção de Tsunade Ime. Yoru! Dan respirou fundo, preparando-se para o que estava por vir, mas Tsunade, envolta em um manto azul naquela noite, passou por ele, correndo em direção a outra pessoa com uma expressão carinhosa. O que? Dan olhou incrédulo, e os outros jounin que saíam do prédio também arregalaram os olhos em choque. Sob a luz do poste, Tsunade, com um sorriso afetuoso no rosto, correu até Yoru e o abraçou de repente. Por reflexo, Yoru assegurou. No instante seguinte, um sussurro ameaçador chegou aos seus ouvidos. Me abrace e gire. Que diabos? O rosto juvenil de Yoru congelou em espanto, sua mente incapaz de processar o que estava acontecendo. Enquanto isso, Tsunade usava secretamente seu ninjutsu médico para manipular seus nervos. No instante seguinte, sob a luz fraca do poste, Yoru, que era uma cabeça mais baixo que Tsunade, a segurou pela cintura e a girou no ar. Naquele instante, Tsunade exibiu um sorriso radiante, como uma verdadeira princesa. Os olhos de Yoru se arregalaram em descrença. Existe mesmo um golpe assim? Yoru, você estava me esperando, não é? Tão perto dela, a fragrância única que a envolvia persistia. Sob o riso afetuoso de Tsunade, não só a mente de Yoru ficou em branco, como até mesmo Jiraiya, observando de longe, ficou completamente atônito. Esta é Tsunade! Jiraiya exclamou chocado, esfregando os olhos em descrença. Quando foi que Tsunade já havia demonstrado esse tipo de expressão? Carinhosa? Em relação ao ninja do sexo masculino? E não qualquer ninja, mas um membro do clã Uchiha? Além disso, ele é apenas uma criança. Seu pirralho, fique quieto agora, sussurrou Tsunade ameaçadoramente no ouvido de Yoru. Então sua expressão suavizou-se novamente, e ela sorriu satisfeita para Yoru, que estava elegantemente vestido. Caramba! Os olhos de Yoru se arregalaram ao perceber a verdade. Vendo tantos jounin ao redor, ele entendeu. Estavam usando-o como escudo. Tsunade, você? Jiraiya, o que você está tentando fazer? Num instante, o rosto de Tsunade se contorceu em raiva. Instintivamente Jiraiya, ainda em choque, exclamou. Tsunade, você está roubando o berço. Você está morto, Jiraiya. O punho furioso de Tsunade caiu com força. Assustado, Jiraiya mal conseguiu se esquivar. Com um estrondo alto, o chão se abriu em uma cratera. Tsunade, você está tentando me matar. Jiraiya, encharcado de suor frio, olhou para as cobras enroladas em sua cintura. Se não fosse por elas o puxando para trás, ele poderia ter levado aquele soco. Atrás dele, Orochimaru recolheu as serpentes murmurando, idiota do Jiraiya. Embora geralmente frios, os olhos dourados e serpentinos de Orochimaru se voltaram brevemente para Yoru. Então, com voz rouca, ele disse, Tsunade, este jovem não é aquele que se formou na academia no ano passado? No ano passado, Navaki se juntou à equipe de Orochimaru, Minato se juntou à equipe de Jiraiya e Yoru se juntou à equipe de Tsunade. Um novato do ano passado? Os olhos de Jiraiya se arregalaram ao olhar novamente para o garoto ao lado de Tsunade, que era muito mais jovem. Tsunade, você perdeu a cabeça. Antes que pudesse terminar a frase, o olhar gélido de Tsunade o silenciou instantaneamente. A lembrança de seus punhos de ferro congelou, engolindo o resto de suas palavras. Haha, está tudo bem, Tsunade. Está tudo bem, murmurou Jiraiya, nervoso. Enquanto isso, Yoru forçou um sorriso forçado. Que tipo de situação é essa? Com Tsunade na minha frente, parece que estou me aproveitando dela. Lady Tsunade. Ao mesmo tempo, junto ao portão, Dankato forçou um sorriso rígido enquanto observava a cena se desenrolar. Capítulo 19. Sob a penumbra dos postes de luz em frente à Torre Hokage, muitos jounin trocaram olhares, atonitos com a cena que se desenrolava diante deles. Será que a princesa Tsunade do País do Fogo se envolveu com o Uchiha? Essa piada foi longe demais. Chisun, Lady Tsunade. Dankato aproximou-se com um sorriso radiante, sem sequer olhar para Yoru, mas cumprimentando Jiraiya e Orochimaru respeitosamente. Você precisa de alguma coisa? Tsunade, com expressão indiferente, falou calmamente com o jounin desconhecido Dankato. Seu tom carregava um inconfundível ar de arrogância. Dan, no entanto, manteve seu sorriso sincero enquanto a encarava. Lady Tsunade, acredito que a reforma do sistema de saúde que você propôs anteriormente está correta. Tsunade assentiu friamente com o elogio, mas Dan, rangendo os dentes, insistiu. Perder essa oportunidade tornaria mais difícil para ele conquistar a simpatia dela. Durante o ataque noturno de um ano atrás, perdi minha irmã mais nova na guerra. Por esse motivo, apoio integralmente o sistema de saúde discutido na reunião de hoje. Gostaria de ter a oportunidade de discutir isso mais detalhadamente com vocês. O sorriso de Dan era sincero, como se ele realmente se identificasse com a dor dela. Afinal, como um ninja que também havia perdido um membro da família, ele acreditava que compartilhavam uma experiência comum. Ele havia perdido sua irmã, e Tsunade havia perdido seu irmão. Ao ouvir isso, Yoru ficou sem palavras. Ficou evidente que revelar o próprio passado de forma proativa e fazê-lo passivamente eram abordagens completamente diferentes. Os métodos de Dankato eram exatamente como apareceram na história original.
Que pena. A expressão de Tsunade tornou-se fria ao perceber que alguém estava tentando manipulá-la mais uma vez. No entanto, ela reprimiu a raiva e acenou preguiçosamente com a mão, sorrindo, e disse: Chega, já disse tudo o que precisava. O julgamento do terceiro Hokage está correto. Por ora, a prioridade da vila é vencer esta guerra. Ela não deu mais nenhuma oportunidade a Dan. Em vez disso, virou-se para Yoru com um sorriso. Yoru, podemos verificar seu estado esta noite. Com uma risadinha discreta, Yoru passou o braço desajeitadamente em volta da cintura fina dela, desaparecendo com ela na penumbra dos postes de luz. Os Jounin que saíam da torre Hokage olharam boquiabertos para a cena. Parecia que a princesa Tsunade realmente havia escolhido um Uchiha. Essa foi uma notícia bombástica. Assim que Tsunade saiu, os olhos de Jiraiya se arregalaram e sua boca ficou aberta. Após um longo momento, ele exclamou em tom cômico: Não é à toa que Tsunade não se interessou por ninguém todos esses anos. Parece que ela gosta de caras mais jovens. Embora Jiraiya estivesse brincando, Orochimaru trocou um olhar com ele, ambos percebendo algo estranho na situação. Seus olhares se voltaram brevemente para Dankato. Eles conheciam Tsunade bem e perceberam que ele estava fingindo estar exageradamente entusiasmado. O comportamento excessivamente familiar de Dankato e a menção à sua falecida irmã foram uma tentativa calculada de se aproximar de Tsunade. De forma constrangida, Dan forçou algumas risadas sem graça antes de sair. Dentro do escritório do Hokage na torre do Hokage, sob o céu escuro. Terceiro Hokage, a reunião dos Jounin foi concluída. Com relação à lei de Tsunade, antes que Sarutobi e Hiruzen pudesse responder, Koharu Tatani franziu a testa em desaprovação. Hiruzen, o que Tsunade está fazendo? O que ela está planejando? Ela não entende o quão perigosos são os Uchiha? Suas perguntas incisivas foram ecoadas por Omura Mitokado, que ajustou os óculos com uma expressão de desagrado. Comparado a Koharu, no entanto, ele estava mais sereno. Hiruzen, Tsunade descobriu alguma coisa? Suas observações como ninjas experientes não deixaram passar despercebido o comportamento incomum de Tsunade. Sarutobi Hiruzen, dando uma longa tragada em seu cachimbo, olhou para eles com uma expressão calma. É provável que as ações de Dankato anteriormente tenham causado o desagrado dela. Tsunade invocou uma besta de invocação durante a reunião, o que levou ao que aconteceu do lado de fora. Soltando uma baforada de fumaça, Sarutobi balançou a cabeça negativamente. Essa é a maneira de Tsunade revidar os Senju e os Uchiha. Esse é o contra-ataque dela. O tom comedido de Sarutobi, no entanto, apenas intensificou a insatisfação e a apreensão de Koharu. Hiruzen, a paz que conquistamos na vila não foi fácil. Tsunade está indo longe demais desta vez. O status dela é muito sensível. Isso foi apenas o comportamento de Dankato. Permitir que os Senju e os Uchiha, ou Tsunade e qualquer ninja de um clã importante, formem uma aliança só irá desestabilizar a vila. As palavras incisivas de Koharu refletiam sua preocupação com o status influente de Tsunade. Elas não se opunham ao fato de Tsunade estar com um Jounin menor e sem poderes, mas eram firmemente contra sua associação com clãs proeminentes. A investigação de Dankato sobre Tsunade não passou despercebida por eles. Foi tacitamente aprovada, o que levou à sua postura preparada durante a reunião dos Jounin. Afinal, a proposta de reforma do sistema médico de Tsunade já havia sido relatada ao Hokage há muito tempo. A reunião dos Jounin apenas a tornou pública. Diante das preocupações deles, Sarutobi Hiruzen fez um gesto para dispensá-los com um tom firme. Tsunade pode ter ido longe demais, mas a guerra na Terra da Chuva tem prioridade. Ao mencionar a guerra, eles desviaram a atenção para a situação sombria. Hiruzen, a influência da presa branca está crescendo. É hora de Jiraiya, Orochimaru e Tsunade assumirem mais responsabilidades. Sarutobi olhou para seus dois velhos amigos, exalando fumaça enquanto a determinação se endurecia em seus olhos. Você tem razão. Com a grande guerra iminente e todas as nações de olho na Terra do Fogo, não permitirei nenhuma instabilidade interna. Planejo que Orochimaru, Tsunade e Jiraiya liderem um exército ninja até a Terra da Grama. Eles se coordenarão com as forças da Presa Branca para combater a Vila Oculta da Chuva. Se o conflito se intensificar, eles estarão prontos para entrar no campo de batalha. Enquanto Sarutobi discutia movimentações de tropas com Koharu e Omura, a porta do escritório se abriu de repente. Danzou Shimura entrou furioso, visivelmente irritado. Hiruzen, a união do Senju e Uchiha não é pouca coisa. Como você pode simplesmente ficar sentado sem fazer nada? O acesso de raiva de Danzou provocou uma severa repreensão de Sarutobi. Danzou, eu sou Hokage. Você vai se arrepender disso, Hiruzen. O olhar de Danzou estava repleto de ressentimento enquanto ele saía furioso. Koharu e Omura trocaram olhares de impotência suspirando. Danzou, a guerra na Terra da Chuva é crucial. A situação de Tsunade cabe a Hiruzen decidir. Danzou ignorou as tentativas deles de acalmá-lo, batendo a porta e rosnando. Hiruzen, deixa aquele pirralho Uchiha perverso comigo. Danzou, você? Omura tentou impedi-lo, mas Sarutobi ergueu a mão para intervir com a voz rouca. Deixem-no em paz. A guerra na Terra da Chuva é a prioridade. Enquanto o gabinete do Hokage se concentrava em estratégias de guerra, a noite estava longe de ser pacífica. Tsunade havia escolhido um Uchiha? Capítulo 20. Clã Uchiha. Ao sair do prédio do Hokage, Yoru se viu abruptamente abandonado por Tsunade. Frustrado, mal havia chegado em casa quando se deparou com um Fugaku aflito. Yoru, é verdade?
Você está envolvido com Lady Tsunade? No instante em que se encontraram à porta, o olhar chocado de Fugaku fixou-se nele. Tendo recebido a notícia tarde da noite, Fugaku ficou completamente atônito, e depois totalmente estupefato. A missão do clã era simples, aproximar-se da futura Jinchuriki da Kyuubi, Uzumaki Kushina. Mas em tão pouco tempo, vocês pularam Kushina completamente e foram parar em Tsunade, a princesa do clã Senju? Não se tratava apenas de cumprir a missão, era superar todas as expectativas. Entre Uzumaki Kushina e Tsunade, qualquer um na vila saberia qual conexão tinha mais peso. Capitão Fugaku, deixe-me explicar. Ao ver a expressão atonita de Fugaku, Yoru sentiu como se tivesse engolido um punhado de terra. Acenando com a mão em exasperação, tentou explicar, mas Fugaku balançou a cabeça negativamente. Yoru, não precisa explicar. Eu entendo. O clã reconhece seu sacrifício e dedicação. O olhar de Fugaku se deteve no belo rosto de Yoru, e ele não pôde evitar murmurar algo para si mesmo. Não era à toa que os anciãos do clã e seu pai insistiram para que Yoru assumisse essa missão. Quando se trata de charme, ele realmente supera todos os outros. Yoru, o líder do clã, e os anciãos convocaram uma reunião de emergência. Ao ouvir isso, Yoru se sentiu completamente impotente. Droga, ele tinha acabado de voltar, e a notícia já havia se espalhado. Amanhã, toda a Vila da Folha saberia. É claro que ele apreciava as qualidades de Tsunade, mas o problema era que sua força atual não era suficiente para lidar com uma mulher tão poderosa. Os riscos eram muitos. Afinal, na linha temporal original, Katodan não sobreviveu, e seu irmão Navaki também teve um fim trágico. Os perigos ocultos que cercavam Tsunade eram simplesmente numerosos demais para serem ignorados. Sem força absoluta, ele não tinha intenção de se destacar. Só queria se misturar ao grupo maior, mas as coisas tinham saído completamente do seu controle. Câmara do líder do clã. Sob a luz tênue de velas, o líder e os anciãos do clã Uchiha, despertados no meio da noite, sentaram-se solenemente em suas cadeiras. Permaneceram em silêncio, ainda assimilando a notícia. O jovem à sua frente tinha recebido a missão de criar laços com o futuro Jinchuriki. Contudo, de alguma forma, ele superou as expectativas, conectando-se com Tsunade, algo que eles nem sequer haviam considerado. Líder do clã Anciãos. Diante das duas figuras mais importantes, Yoru começou a explicar com relutância. Ele descreveu como Tsunade o havia usado como escudo em público, enfatizando que o relacionamento deles não era real. As figuras mais velhas do clã Uchiha suavizaram suas expressões severas e trocaram olhares pensativos. Representando o clã Senju, as ações públicas de Tsunade carregam significado, refletiu um ancião, em tom contemplativo. O líder do clã assentiu solenemente. De fato, será que isso tem alguma relação com a posição de presa branca? Parecia que haviam chegado a um entendimento. Vários clãs proeminentes, incluindo Senju, apoiaram a presa branca, criando tensão com a administração do atual Kage. Será que esse ato de Tsunade foi um gesto de paz para o clã Uchiha? Se este for um gesto de boa vontade do Senju, nosso clã deve reconhecê-lo. Unir forças com outras famílias pode garantir a confiança da aldeia em nós. Seus olhares intensos se voltaram para Yoru, cujas tentativas de protestar morreram em sua garganta. Após um momento de reflexão, ele percebeu que poderia haver uma oportunidade nisso. Yoru, o clã precisa de você. Se a situação exigir, esperamos que você faça sacrifícios pelo bem do clã Uchiha e da vila. Ficou claro o que eles estavam insinuando. Com um suspiro profundo, Yoru assumiu uma expressão resoluta. Pela honra do clã Uchiha, estou disposto a servir de ponte entre o nosso clã e a vila, declarou ele solenemente. Nas sombras, Uchiha Fugaku permanecia em silêncio, reprimindo os sentimentos complexos que o consumiam. Como o orgulhoso clã Uchiha poderia se rebaixar a tal ponto? No entanto, ao observar a determinação inabalável de Yoru, Fugaku não pôde deixar de sentir admiração. Eu não sou tão altruísta quanto você, Yoru, pensou ele. À medida que os planos de Yoru se desenrolavam, o clã se preparava para o que esperavam ser uma aliança vantajosa. Com as peculiaridades de Tsunade detalhadas em seus relatórios de inteligência, os anciãos o tranquilizaram, garantindo que o clã forneceria todos os recursos necessários para conquistar a confiança dela. Durante todo o tempo, Fugaku sentia um profundo desconforto. Aquilo não era apenas uma missão, era uma transformação do que significava ser um orgulhoso Uchiha. Capítulo 21. Clã Senju. No escritório bem iluminado, Tsunade, que fora de casa demonstrava uma personalidade ousada e despreocupada, transformava-se numa garota quieta e obediente ao voltar para casa, sentando-se corretamente de lado. Tsunade, você foi impulsiva demais desta vez. Uzumaki Mito, embora idosa e ciente do declínio do clã Senju, não ignorava as ações de sua neta. Os Senju podiam ter enfraquecido, mas estavam longe de estar extintos. Quando Tsunade voltou para casa, a expressão de Mito havia se tornado grave enquanto ela fixava o olhar em sua neta. No entanto, Tsunade ergueu a cabeça com uma rara demonstração de desafio e disse: Vovó Mito, aqueles velhos tolos foram longe demais, primeiro Navaki, e agora eu. Diante do desabafo de Tsunade, Mito suspirou baixinho e balançou a cabeça. O que está feito, está feito. Mas você considerou as consequências de envolver o clã Uchiha nisso? Que tipo de pessoas eram os Uchiha? Mito sabia muito bem. Embora pudessem parecer agradáveis na maior parte do tempo, suas tendências extremistas poderiam facilmente causar problemas se levadas ao extremo. Tsunade, no entanto, discordou da cautela de Mito. Sua voz tornou-se firme e resoluta. Vovó Mito, aqueles anciãos Uchiha já forneceram informações cruciais em 2 ocasiões.
É óbvio, eles querem retornar ao centro do poder após anos de isolamento. E esta noite, minhas ações foram um aviso para todos em Konoha. Os Senju ainda estão aqui. Se forem levados ao limite, nos aliaremos aos Uchiha. A declaração de Tsunade foi feroz. Em sua juventude e orgulho, ela não podia tolerar repetidas conspirações contra ela. Essa foi a sua retaliação. Vovó, é isso que os Uchiha também querem. Tsunade olhou profundamente para sua avó e continuou em tom ponderado. Esta não foi uma decisão precipitada. Pensei bem sobre isso. Quanto ao Uchiha Yoru, não vamos falar dele agora. Durante a guerra, observei o jovem líder do clã, Uchiha Fugaku, em segredo. Ele é leal à vila. Embora eu não saiba muito sobre os atuais anciãos Uchiha, sei que Fugaku está se aproximando dos 20 anos, com uma maturidade de espírito e caráter condizente com isso. Seu olhar penetrava o de mito, sua seriedade inconfundível. Além disso, envolver o clã Uchiha aliviará bastante a pressão sobre o clã Senju. Ficou claro o que Tsunade pretendia, usar o clã Uchiha para compartilhar o fardo do escrutínio e da hostilidade direcionados ao clã Senju. Mito, astuta como sempre, compreendeu imediatamente as implicações. Embora tivesse suas reservas quanto ao passado do clã Uchiha, ela reconheceu a fé de Tsunade na lealdade de Fugaku à vila. E quanto àquele garoto, Yoru? Mito perguntou com um sorriso irônico, percebendo que Tsunade já havia tomado sua decisão. Oh, Yoru! Os lábios de Tsunade se curvaram em um sorriso enquanto ela provocava. Ele não é perfeito? Suas ações eliminarão qualquer pensamento de deslealdade na vila. Além disso, ele tem uma personalidade que não trairia Konoha. Precisamos que a voz do clã Uchiha seja ouvida de qualquer maneira. Tsunade compreendia o firme compromisso de Yoru com a vontade do fogo e sua utilidade em mantê-la informada sobre os planos do clã Uchiha. Ao ver a determinação da neta, Mito franziu a testa. Embora achasse a abordagem de Tsunade impulsiva, uma parte dela, ainda fervilhando de raiva e ressentimento reprimidos pelo que acontecerá aos netos, não podia discordar. Primeiro Navaki, depois Tsunade. Quem poderia tolerar tais afrontas? Se não fosse por sua idade avançada, ela já teria liberado o poder da Kyuubi há muito tempo para deter esses conspiradores. Que assim seja, disse Mito finalmente. O campo de batalha na Terra da Chuva é traiçoeiro, mas as técnicas de fogo do clã Uchiha, embora um tanto limitadas, continuam formidáveis. Quando você for para a linha de frente, pode ter certeza de que os ninjas Uchiha cooperarão. Mito tinha certeza de que o clã Uchiha seguiria as ordens para garantir sua reintegração à confiança de Konoha. No dia seguinte, a notícia de que a princesa Tsunade havia se afeiçoado a um jovem Uchiha se espalhou como fogo em Konoha. O assunto virou notícia na cidade. A flor de Konoha, o orgulho da Terra do Fogo, a mais proeminente beleza do mundo ninja, havia sido arrancada. Bang! As portas do laboratório se abriram de repente e uma Uzumaki Kushina, furiosa e corada, entrou correndo. Olhando furiosamente para Tsunade, ela gritou, Irmã Tsunade, Uchiha Yoru te seduziu? Ao ver a indignação protetora de Kushina, Tsunade não conseguiu conter o riso. Ara? Minha Kushina-chan está com ciúmes. Provocou ela com os olhos brilhando de divertimento. Kushina, porém, cerrou os dentes e disparou. Eu sabia. Aqueles Uchiha malvados. Fingindo que iam se aproximar de mim quando o verdadeiro alvo deles era você o tempo todo. Furiosa, Kushina sentiu-se completamente enganada. O malvado Uchiha, até mesmo a irmã Tsunade, havia sido ludibriado. Tsunade largou suas ferramentas, com as mãos na cintura, e riu gostosamente. Kushina, isso não é muito ninja da sua parte. Ninjas devem sempre manter a calma. Sentando-se, ela olhou para Kushina com um toque de preocupação. Primeiro Navaki, depois ela mesma. Será que Kushina será a próxima? Se Yoru tivesse ouvido os pensamentos de Tsunade, teria dado uma risadinha e dito, exatamente. Essa é a ordem. Kushina, o incidente com Navaki já é passado, mas durante o conselho Jounin ontem à noite alguém, ao ver a inocência nos olhos de Kushina, Tsunade raramente demonstrava uma expressão tão séria ao relatar os eventos da noite anterior. Embora Kushina ainda não entendesse, Tsunade mencionou sutilmente o destino de Navaki, plantando sementes de cautela. O que? Os olhos de Kushina se arregalaram em choque, a descrença estampada em seu rosto. Irmã Tsunade, como os ninjas da vila puderam se rebaixar a ponto de conspirar contra você? As palavras de Katudan na noite anterior pareceram uma coincidência grande demais para Tsunade, que não conseguia se livrar de suas suspeitas. Coincidência após coincidência sem nenhuma evidência tangível. Era tudo perfeito demais. E esse era o problema. Kushina, você precisa ter cuidado. Nem todos nesta vila são confiáveis, disse Tsunade solenemente, olhando para ela com profunda preocupação. Você sabe o que minha posição representa. Apesar disso, ainda existem aqueles que ousam agir contra mim. Sua situação não é diferente. Se até mesmo os Uchiha estão envolvidos, quem sabe o que outros podem fazer? O alarme de Kushina aumentou, e ela sentiu fervorosamente. Não se preocupe, irmã Tsunade. Serei cuidadosa de agora em diante. Como estrangeira vinda da terra dos redemoinhos, Kushina sempre se sentiu um tanto deslocada. O aviso de Tsunade apenas intensificou essa sensação. Entretanto, os vazamentos estratégicos de Yoru surtiram o efeito desejado. Tsunade e o clã Senju agora estavam em alerta máximo contra a própria Konoha. Quando se tratava de explorar os outros para obter vantagens pessoais, Yoru era um mestre. Capítulo 22. Clã Senju, Laboratório Médico de Tsunade. Ao meio-dia, Yoru, já familiarizado com a rotina, chegou ao laboratório mais uma vez. Yoru, diga-me, como é a sensação de superar as expectativas da missão?
Tsunade, recostada preguiçosamente em sua cadeira de escritório, ostentava um sorriso zombeteiro enquanto o observava. Yoru olhou para o catéter intravenoso recém-inserido em seu braço. Um lampejo de desafio cruzou seu rosto, mas ele logo se calou. Ele carregava o peso de sua missão e o fardo da humilhação como se carregasse o mundo nos ombros, sua frustração evidente para todos. Capitã Tsunade, o clã Uchiha pode ter cometido erros no passado, mas agora só desejamos proteger a vila junto com todos os outros, e não permanecer isolados. Sua voz rouca transmitiu mais uma vez o sofrimento de seu clã, intercedendo por eles. Aos olhos de Tsunade, Yoru, parado diante dela, embora servindo como seu espião, era também um defensor apaixonado de seu clã. Tudo bem, tudo bem. Isso é passado. Deixe isso para lá. A natureza descontraída de Tsunade transpareceu quando ela acenou com desdém, soltando uma risadinha. A inimizade entre os clãs Senju e Uchiha há muito havia desaparecido na história. Afinal, quantos Senju ainda restavam em Konoha? Yoru, você não vai explicar sobre as informações que entregou 2 vezes? Sob seu olhar significativo, a expressão de Yoru tornou-se resoluta. Capitã Tsunade, a situação no campo de batalha de Amegakuri é crítica. Com base nas informações anteriores, é difícil afirmar com certeza que a alta cúpula da vila esteja por trás de tudo isso. Peço desculpas pelo ocorrido com Navaki, mas as investigações concluíram que foi um acidente. E quanto à noite passada, Capitã Tsunade, você, mais do que ninguém, deveria compreender o peso da sua posição. Em resumo, eu, um Uchiha que acredita na vontade do fogo, me recuso a acreditar que a vila possa ser tão corrupta. Deve haver algumas maçãs podres no meio disso tudo. Contudo, enquanto Yoru falava, seu tom vacilou, como se nem ele mesmo acreditasse plenamente em suas próprias palavras. Apesar disso, ele se forçou a continuar com uma convicção fingida. Capitã Tsunade, sua influência é significativa. Mesmo em particular, há comentários na vila e dentro do clã Uchiha. Dizem que quem se casar com você terá boas chances de se tornar Hokage. Quanto ao Jounin Katudan, talvez suas ações tenham sido pessoais em vez de conspiratórias. Seu raciocínio falho demonstrava que ele se agarrava desesperadamente à fé na aldeia, mascarando a verdade com uma crença inabalável na vontade do fogo. Pessoal? Acidental? Tsunade esboçou um leve sorriso e cruzou elegantemente suas longas e esbeltas pernas. Sua postura serena exalava uma beleza serena. A luz do sol que entrava pela janela iluminava seus cabelos dourados. Por um instante, ela pareceu tranquila e imóvel. No mundo ninja, o chakra era uma mistura de energia espiritual e física. Quase todos os ninjas fortes possuíam crenças inabaláveis. Quando essas crenças eram abaladas, sua força frequentemente vacilava. Como diz o ditado, um coração obscurecido se torna 10 vezes mais forte, mas a redenção o enfraquece 3 vezes. Yoru não tinha intenção de quebrar as crenças de ninguém. Em vez disso, preferia semear dúvidas. Uma vez que surgissem fissuras na convicção de alguém, ele podia sutilmente alterar suas crenças sem que a pessoa percebesse. Capitã Tsunade, eu acredito na vontade do fogo e confio na vila. Percebendo a hesitação de Tsunade, Yoru reafirmou suas próprias convicções com determinação. A implicação era clara. Se alguém está vacilando, é você, não eu. Mesmo sem táticas de manipulação, o simples fato de prever eventos futuros foi suficiente para influenciar as coisas a seu favor. Plantar sementes de dúvida hoje acabaria por se transformar em árvores imponentes. Conhecer o futuro e não usá-lo para proveito próprio? Isso seria um absurdo. Tique pirralho Uchiha teimoso. Observando Yoru continuar sua persuasão, Tsunade deu uma risadinha desdenhosa. E o seu clã? Você não acabou de dizer que estava pronto para se sacrificar por eles em momentos críticos? Mudando abruptamente o tom de voz, os olhos penetrantes de Tsunade, de um castanho âmbar, o encararam fixamente. Yoru respirou fundo. Aquilo era um teste. Certamente, Tsunade não se tornou a quinta Hokage por mera sorte. Sua mente afiada estava constantemente à procura de fraquezas. Mas, ao atuar, atue de forma impecável. Capitã Tsunade e eu. O rosto de Yoru corou enquanto ele travava uma luta interna, dividido entre seu clã e a vila. Para Tsunade, Yoru, um colega de seu irmão mais novo, carregava muito mais do que deveria para sua idade, sobrecarregado pela lealdade tanto ao clã quanto à vila. Por um instante, Tsunade esboçou um sorriso sarcástico. Os orgulhosos Uchiha estavam deixando de lado seu orgulho para se integrar a Konoha, enquanto certas pessoas em posições elevadas haviam esquecido quem as ajudou a chegar lá em primeiro lugar. Satisfeita com o teste que fez ao avaliar o caráter de Yoru, o tom de Tsunade suavizou-se. Yoru, é melhor você se comportar no futuro. Afinal, toda a vila, e até mesmo seu clã Uchiha, está de olho em você. Seu tom provocador, porém afetuoso, fez um arrepio percorrer a espinha de Yoru quando o olhar fraternal de Tsunade pousou sobre ele. Tão brilhante, tão grande. Mas, não há tempo para distrações. Capitã Tsunade, eu só estava tentando ajudar. Yoru murmurou fracamente, percebendo a precariedade de sua posição. O que aconteceu ontem à noite foi apenas um mal-entendido. Além disso, já informei meu clã. Eles aprovaram o financiamento para sua pesquisa sobre doenças Kekkei Genkai e fornecerão informações adicionais. Ele fez uma pausa antes de acrescentar. Capitã Tsunade sobre sua reputação. Os rumores de que você gosta muito de saque e de jogos de azar. Meu clã pode fornecer apoio financeiro se necessário. O rosto de Tsunade escureceu de raiva. O que isso quer dizer? Será que esse cara acha que eu sou pôndoro? E o que é isso de jogos de azar e saque? Está tentando me subornar? Será que eu tenho cara de pessoa assim? Capitã Tsunade. Não era isso que eu queria dizer. Yoru gaguejou, dominado pelo constrangimento do momento. Com Tsunade observando atentamente, ele se sentia como se estivesse dançando sobre uma pista explosiva, preso na tensão entre os clãs Senju, Uchiha e a política de Konoha.
Tsunade, tomando chá com um sorriso travesso, comentou. Yoru, está aí a sua chance de se tornar a ponte entre o seu clã e a vila. Mesmo que os Senju estejam fracos agora, nossa voz na vila ainda tem peso. Os Senju já não eram a potência que um dia foram. Mas com a ajuda dos Uchiha, os eventos envolvendo Navaki e o Conselho Jounin aceleraram o amadurecimento de Tsunade. Agora, ela encarava a escuridão de Konoha de frente, compreendendo que as ameaças não vinham apenas de inimigos, mas às vezes de aliados, ou até mesmo de seu próprio povo. A vila quase havia esquecido Senju em apenas 2 décadas. Agora, Tsunade pretendia lembrá-los disso. Capítulo 23. Konoha. A notícia de que Tsunade Ime do País do Fogo aparentemente havia acolhido um homem do clã Uchiha se espalhou pela vila como fogo em palha seca. Por um tempo, tornou-se o assunto mais comentado. Mais importante ainda, marcou o retorno do clã Uchiha aos holofotes. Embora as ações de Yoru fossem vistas como vergonhosas por alguns dentro de seu clã, eles não podiam negar os benefícios que trouxeram um sinal de mudança. O status de Tsunade não era um assunto trivial. Ao se aliarem a ela, os Uchiha enviaram uma mensagem clara para toda Konoha. O relacionamento antes tenso entre os clãs Uchiha e Senju poderia estar melhorando. Isso levou outros clãs da vila a se aproximarem dos Uchiha com cautela. Os Uchiha estavam isolados, não apenas por orgulho, mas também por causa de seu passado. Eles carregavam o fardo da culpa pela morte do primeiro Hokage e durante o reinado do segundo Hokage chegaram a tentar uma rebelião. Ninguém queria correr o risco de ser prejudicado pelo temperamento instável dos Uchiha. Contudo, as coisas haviam mudado. Mesmo que Tsunade realmente quisesse manter um Uchiha como seu marido, por que tornar isso público? Nenhum líder de clã seria tolo o suficiente para ignorar a intenção deliberada por trás dessa jogada. Clãs que antes mantinham boas relações com os Senju naturalmente captaram a mensagem implícita e começaram a construir pontes com os Uchiha. No complexo Uchiha. Yoru-kun, os sacrifícios que você fez pelo clã não serão esquecidos. A expressão de Fugaku transbordava aprovação enquanto ele se dirigia a Yoru, chegando a sorrir calorosamente. Você sabia? O clã já iniciou contato com o clã Aburame. Inclusive, destinamos uma área florestal nos arredores da aldeia para uso deles. Ao ouvir as palavras de Fugaku, o olho de Yoru se contraiu levemente, sentindo uma mistura de divertimento e impotência. Isso, quase parecia que ele tinha vendido o próprio corpo pelo bem do clã. Capitão Fugaku, tudo isso é pela restauração da honra do clã Uchiha. Embora por dentro estivesse zombando, Yoru adotou por fora uma postura solene e firme, declarando sua lealdade com fervor. Fugaku, surpreso com a sinceridade de Yoru, tossiu sem jeito para disfarçar seu desconforto. De fato, esse foi um passo significativo para o clã, um começo positivo, pelo menos. Mas para Yoru, essa não era exatamente uma boa notícia. Yoru, Fugaku hesitou, como se tentasse oferecer palavras de encorajamento, mas parecia não saber como prosseguir. Por fim, mudou de assunto para evitar o constrangimento. Yoru-kun, a situação na linha de frente está sombria. Há sinais de atividade das forças de Wagakure. A vila decidiu enviar um corpo ninja para fortificar Kusagakure, País da Grama, ponto. Kusagakure, localizada entre o País do Fogo e o País da Terra, também fazia fronteira com a Megakure. Estrategicamente, qualquer movimento de Wagakure exigia cautela. Se uma guerra eclodisse, Kusagakure inevitavelmente se tornaria um campo de batalha. Essa era a dura realidade das guerras ninja. Os países menores eram frequentemente os primeiros a sofrer. A guerra está prestes a começar? Ao ouvir isso, a expressão de Yoru tornou-se sombria. Este era o verdadeiro mundo ninja, não a versão simplificada da série Naruto. Seu conhecimento das 3 grandes guerras ninja era limitado e fragmentado. Enquanto Yoru refletia, Fugaku interpretou erroneamente sua preocupação como apreensão em relação ao conflito iminente. O verdadeiro campo de batalha será em Amegakure. Em Kusagakure, quaisquer confrontos provavelmente serão secretos. Mesmo assim, desta vez, o corpo ninja inclui alguns líderes excepcionais. Percebendo o olhar curioso de Yoru, Fugaku prosseguiu com um tom sério. Desta vez, os comandantes são Tsunade, Jiraiya e Orochimaru. Entre os ninjas, há representantes do clã Hyuga Nara. Enquanto Fugaku listava os participantes importantes, Yoru rapidamente juntou as peças do quebra-cabeça. Essa foi uma missão para dourar. A geração mais jovem dos clãs de Konoha precisava de experiência em batalha para crescer, e Kusagakure, dadas as suas condições atuais, era um cenário relativamente mais seguro para isso. Entendo, Yoru assentiu com a cabeça. Mas algo parecia errado. O Kusagakure estava na frente de Wagakure. Um pensamento surgiu na mente de Yoru, e ele franziu a testa. Capitão Fugaku, embora eu entenda o uso de Kusagakure como zona tampão, o senhor está dizendo que as forças de Wagakure perto da fronteira somam apenas cerca de 500 homens? Isso mesmo. De acordo com nossa inteligência, o corpo ninja estacionado na fronteira é relativamente pequeno. Em comparação, a Megakure merece muito mais atenção. Yoru soltou um suspiro brusco. Em guerras entre grandes nações, países menores eram frequentemente envolvidos como peões. Se resistissem, eram rapidamente esmagados. Desta vez, eu mesmo liderarei as forças do clã. As palavras de Fugaku revelaram a importância da operação. A missão não era apenas defender Kusagakure, mas também proporcionar à geração mais jovem de Konoha uma experiência vital em combate. E Yoru? Seu envolvimento foi mais um passo para consolidar a reputação do clã. Entendido. Quando partimos? Daqui a 3 dias, reúnam-se em frente aos portões da aldeia. O clã garantirá que vocês estejam equipados com suprimentos adequados. Após Fugaku partir, Yoru ficou parado do lado de fora de sua casa, contemplando a monumental Pedra Hokage ao longe. Essa incerteza, essa falta de controle sobre o meu destino, é intolerável. Mas suportar passivamente não é o meu estilo. Seu olhar se voltou para uma parte específica do complexo Uchiha, um sorriso malicioso se formando em seus lábios.
Já que sou a ponte entre o clã e a aldeia, é melhor que me protejam bem. Num mundo onde o poder ditava a sobrevivência, Yoru sabia de uma coisa: quando não se podia impulsionar o mundo para frente, era preciso tornar-se parte da correnteza, utilizando todos os recursos disponíveis para ascender. Capítulo 24. Santuário de Naka. Na câmara de pedra pouco iluminada, o líder do clã Uchiha e a anciã Setsuna estavam sentados lado a lado. Yoru, os sacrifícios que você fez pelo clã jamais serão esquecidos. Uchiha Yoru fingiu uma expressão de intensa emoção. Ele assentiu solenemente e gritou: pelo clã Uchiha. Eles o alimentavam com clichês vazios, mas Yoru não se deixava abalar e continuava entrando no jogo. Como sempre, quando você não tem o poder de mudar as coisas, aprenda a se misturar. Yoru, saiba que o clã não deixará seus esforços serem em vão após esta missão na linha de frente. O rosto do ancião Setsuna iluminou-se com um sorriso de satisfação, como que dizendo: fique tranquilo, você agora é uma figura fundamental em nossos planos de desenvolvimento. Viu? Você foi escolhido até mesmo para esta prestigiosa missão. Apenas dê o seu melhor. Ao tentar acalmá-lo, o mais velho, de forma sutil, ofereceu um convite aberto para que Yoru atendesse a quaisquer pedidos que pudesse ter. Contudo, em resposta aos olhares expectantes do líder e do ancião do clã, Yoru hesitou por um instante. Então, como se estivesse tomando uma decisão difícil, cerrou os dentes e disse em tom sério: líder do clã, ancião, esta missão é da maior importância. Ao ouvir essas palavras, seu rosto assumiu uma expressão grave. Os dois anciãos trocaram olhares preocupados, baixando a voz enquanto o tranquilizavam. Não se preocupe, há uma barreira aqui. Respirando fundo, Yoru se preparou para começar sua apresentação. O clã Senju havia se aproveitado de seus laços com o clã Uchiha, usando-o como um peão. Mas Yoru sabia que a única força confiável com a qual ele realmente podia contar era o clã Uchiha. Se ele conseguisse provar que eles não podiam ficar sem ele, seu valor se tornaria inegável. Afinal, na linha do tempo original, a morte de Dankato era quase imperceptível. Em contrapartida, o nome Uchiha tinha muito mais influência. Esta missão está ligada a informações cruciais. Com base no que aprendi com a Capitã Tsunade, a morte do membro da linhagem de Hashirama Navaki foi tão meticulosamente orquestrada que nenhum vestígio de crime pôde ser detectado. Isso levou o clã Senju a suspeitar. Além disso, durante a reunião anterior dos Jounin, Katudan foi implicado, mas isso muito bem poderia ter sido um ato premeditado. Enquanto Yoru contava sua história, as expressões do líder do clã e da anciã Setsuna ficavam cada vez mais sombrias. Você está dizendo que alguém na vila está secretamente visando o clã Senju? O ancião Setsuna, outrora líder rebelde, compreendeu rapidamente a situação, enquanto o líder do clã parecia igualmente chocado. Observando suas reações, Yoru baixou ligeiramente o olhar e disse em tom sombrio: com base nas informações que obtive da Capitã Tsunade, parece que alguém vazou certos detalhes para o Senju, alimentando suas suspeitas. Os olhos de ambos os anciãos se arregalaram em choque. Essa foi uma revelação bombástica. O olhar de Yoru deteve-se momentaneamente no ancião Setsuna antes de se desviar novamente. Ele pensou consigo mesmo: você não tem muito tempo de vida, velho. Quando você se for, as pontas soltas também se vão. Além disso, tudo o que estou fazendo é pelo bem do clã. Eu sabia. O choque inicial do ancião Setsuna transformou-se em uma risada maníaca. Batendo no joelho, ele começou a discursar apaixonadamente. Eu sabia. Hiruzen Sarutobi e Danzou Shimura não passam de ratos traiçoeiros. Eles se escondem atrás da bandeira de pela vila, mas olhem para os clãs deles. Vejam Sarutobi, por exemplo, contem quantos membros da família dele se tornaram ninjas desde que ele se tornou Hokage. Essa diatribe pareceu catártica para o ancião, que se deleitava em protestar contra as injustiças que percebia. O líder do clã, por sua vez, parecia um tanto constrangido, embora a revelação o tivesse deixado desconfortável. Assim que os dois anciãos se acalmaram, seus olhares voltaram-se para Yoru, agora repletos de uma mistura de admiração e pena. Yoru, você fez muito mais do que o esperado pelo clã. Se antes pensavam que ele estava sendo usado como um mero peão pelo Senju, suas revelações atuais pintavam um quadro diferente. Uchiha Yoru fez um grande sacrifício para ganhar a confiança de Tsunade e obter informações tão cruciais. Os anciãos trocaram olhares antes que o líder do clã declarasse solenemente: o clã decidiu fornecer a você recursos de elite com o ninja Sharingan de 3 Tomoe. Essa declaração tinha peso. Para o clã Uchiha a força era primordial, e os membros de elite com Sharingan de 3 Tomoe eram tratados como indivíduos de alta patente, abaixo apenas do líder e dos anciãos do clã. Yoru, disfarçando sua alegria interior, demonstrou exteriormente fervorosa gratidão, gritando com determinação: pela glória do clã Uchiha. Com esses recursos, ele teria acesso à maior parte do ninjutsu do clã e aos recursos de treinamento de elite alocados aos jounin de alto escalão. Assim que Yoru partiu com seus objetivos alcançados, os anciãos retomaram a discussão, com suas expressões tornando-se solenes mais uma vez. Alguém ousou atacar a linhagem de Hashirama, Sarutobi e Hiruzen pode ser enigmático, mas Danzou Shimura tem a audácia de tramar planos tão traiçoeiros. O rosto do ancião Setsuna se contorceu de fúria, enquanto o chefe do clã parecia preocupado. Se alguém se atreve a atacar o Senju, o que os impede de atacar Yoru? Eles compartilharam um silêncio pesado antes de chegarem a uma decisão. Desta vez, vou instruir Fugaku a priorizar a segurança de Yoru acima de tudo. Concordo. A expressão do ancião Setsuna suavizou-se. Com pouco tempo de vida restante, ele se agarrava à esperança de ver o clã Uchiha recuperar o lugar que lhe era de direito no centro político de Konoha antes de sua morte. Afinal, se essa oportunidade de se aliar à presa branca fosse perdida, quem sabia quanto tempo teriam que esperar por outra chance?
Capítulo 25. 3 dias depois, uma força de mais de 500 ninjas se reuniu na floresta nos arredores da vila. Quando Yoru apareceu, atraiu muitos olhares. Alguns o reconheceram, outros não. Os olhares carregavam uma mistura de curiosidade e desdém, um efeito dos rumores que circulavam nos últimos dias. Yoru! Em meio à multidão, Uzumaki Kushina sorriu e acenou para ele. Yoru ignorou os olhares dos outros e respondeu com um aceno e um sorriso alegre. Kushina, você também está aqui. Seu sorriso radiante iluminava seu belo rosto, enquanto Kushina, com seu habitual orgulho, respondia de uma maneira que parecia zombar jocosamente aos olhos dos observadores. Yoru-kun, você é mesmo uma figura. Quem diria que você estava de olho na Tsunade? Ela provocou, embora soubesse que o boato não era verdade. Mesmo assim, ela não resistiu à tentação de zombar, sabendo que o orgulho Uchiha raramente deixava tais acusações passarem sem resposta. Principalmente porque Mikoto havia lhe dito que tudo era uma farsa então, o que Yoru estava realmente tramando. Quase parecia que ele estava usando Kushina para mascarar seu suposto interesse em Tsunade, o que só alimentava os boatos. Yoru estreitou os olhos com um sorriso malicioso. Kushina, você não pode simplesmente dizer o que lhe vier à cabeça. Enquanto isso, sussurros percorriam os ninjas ao redor. Muitos murmuravam que o clã Uchiha era desprezível, recorrendo à sedução para ganhar o favor de Tsunade e obter vantagens. Mesmo entre a elite Uchiha, alguns pareciam visivelmente constrangidos, compreendendo claramente as implicações dos olhares ao redor. Muitos estavam silenciosamente aliviados por não ser a sua reputação que estava em jogo. Fugaku, observando à distância, suspirou interiormente. Os sacrifícios de Yoru são grandes demais. O clã lhe deve muito. Como jovem líder em treinamento do clã, Fugaku tinha conhecimento de certos segredos. Se Yoru havia adquirido tal conhecimento privilegiado, certamente teve um preço. Vender suas emoções, ou até mesmo seu corpo pelo bem do clã e de sua missão. Yoru era como uma vela que se consumia para iluminar o caminho adiante do clã Uchiha. Para a família, Yoru era simplesmente admirável. Yoru-kun, parece que a reputação do clã Uchiha não está indo muito bem, provocou Kushina, mostrando seus pequenos dentes de tigre. Seu olhar se voltou para os ninjas ao redor, que riam e zombavam deles. Yoru deu de ombros, sorrindo indiferentemente. Não há nada que se possa fazer. É tudo pelo clã e pela aldeia. Afinal, sem essas táticas, quem sabia quanto tempo levaria para ele ficar forte? O desenvolvimento ninja dependia não apenas do talento, mas também de inúmeros recursos. Yoru conhecia suas circunstâncias melhor do que ninguém. Embora tivesse acesso a certas técnicas proibidas, depender apenas de um progresso constante poderia levar anos, tempo que ele não tinha. Aproveitar-se do nome Uchiha já lhe havia proporcionado recursos e oportunidades. Outros nem sequer tiveram tais chances. E conhecendo o futuro como conhecia, Yoru aproveitaria cada oportunidade para se fortalecer. Quanto a mudar o futuro ou evitar seu caminho? Por que ele se daria ao trabalho? Só um tolo não aproveitaria seu conhecimento. A ideia do futuro sombrio do clã Uchiha e da decadência da vila acendeu uma faísca de raiva em Yoru. A vila foi construída pelos clãs Senju e Uchiha. Sem os Uchiha, que vila existiria? Todas as suas ações foram em prol do clã, em prol da aldeia. Muito bem, preparem-se para a mudança. Nesse instante, Jiraiya e Tsunade apareceram. Sua chegada silenciou a floresta enquanto inúmeros ninjas emergiam das sombras das árvores e arbustos, com semblantes respeitosos. Como estavam indo para o campo de batalha. Todos estavam equipados com armaduras cinza prateadas com placas peitorais reforçadas e protetores de braço para maior proteção. Em batalhas de grande escala, tais armaduras eram indispensáveis. Até mesmo Jiraiya e Tsunade usavam esse tipo de equipamento. Haha, parece que o moral de todos está alto. Jiraiya fez uma piada, seu humor aliviando a tensão. Tsunade, por outro lado, manteve a compostura, lançando um olhar discreto na direção de Kushina. Verifique seu equipamento e prepare-se para partir. Sim. Jiraiya, Tsunade e Orochimaru, que ainda não haviam conquistado o título de Sannin lendários, já eram Jounin de elite renomados. Ao comando de Tsunade, os ninjas reunidos gritaram em uníssono e fizeram suas verificações finais de equipamento. Essa força, vestida com armaduras uniformes, era composta apenas por Chunin e Jounin, prova da seriedade de sua missão. Momentos depois, ao comando preciso de Tsunade, a densa floresta ganhou vida com inúmeras sombras negras que se moviam rapidamente entre as árvores, em direção a Kusagakure. De longe, o movimento em enxame lembrava um exército de pulgas. Voxas! 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 Silhuetas cintilavam na floresta. Yoru-kun, uma figura loira, acompanhava-o de perto, seus movimentos sincronizados. Ao ver o sorriso radiante no rosto do recém-chegado, Yoru retribuiu com um sorriso próprio. Minato. Era ninguém menos que seu colega de classe, Namikaze Minato. Ao redor deles, os ninjas naturalmente formavam grupos com aqueles que conheciam, mantendo formações que permitiam respostas rápidas e coordenadas em emergências. Yoru-kun, faz tempo. Não esperava encontrar tantos colegas antigos aqui. De fato, é raro lutarmos juntos. Vozes familiares se juntaram à conversa, e Yoru os cumprimentou com sorrisos calorosos e acenos de cabeça. Uzumaki Kushina, Namikaze Minato, Nara Shikaku, Yamanaka Inoishi, Akimichi Shouza, Yuga Yashi, Yuga Izashi e Aburami Shibi, todos eram da mesma geração. Embora separados por 1 ano ou 2 em alguns casos, todos eles se conheceram durante o tempo em que estiveram na academia.
Kushina-san, disse Minato, acenando com a cabeça para Yoru antes de cumprimentá-la com um sorriso alegre. Kushina, no entanto, ainda considerava Minato um pouco tímido, lembrando-se de como ele a apoiou quando ela foi intimidada. Ela o cumprimentou com um aceno calmo, embora apenas por causa da multidão. Caso contrário, ela poderia simplesmente ter bufado com desdém. Esta missão na fronteira de Kusagakure deve ser menos intensa, mas também precisamos nos preparar para apoiar a frente de batalha em Amegakure. Somos todos camaradas lutando juntos, disse Minato sinceramente, suas palavras ajudando a construir camaradagem. O jeito afável e genuíno de Minato, aliado ao seu carisma natural, fazia com que fosse fácil gostar dele. Seu papel como aluno de Jiraiya elevou ainda mais sua reputação entre o grupo. Claro, respondeu Yoru com um leve sorriso, encontrando o olhar de Minato antes de se dirigir ao grupo com a mesma serenidade. Shikaku é o nosso estrategista de campo de batalha. À medida que formarmos esquadrões, tenho certeza de que estaremos juntos. Com Yashi e o Byakugan de Ezashi, teremos uma vantagem estratégica. Embora os Uchiha fossem orgulhosos, nem todos eram arrogantes. Yoru, por exemplo, se dava bem com seus colegas da academia. Ao ouvir o comentário de Yoru, Shikaku deu um pequeno sorriso, reclamando da demora, mas ainda assim apreciando o reconhecimento. Ei, Yoru, só porque temos o Byakugan não significa que você pode ignorar o clã Inuzuka. Protestou Inuzuka Tsumi, com o rosto marcado por listras vermelhas de energia selvagem. Yoru deu uma risadinha. Jamais me esquecerei dos cães ninja do clã Inuzuka ou dos insetos do clã Aburami. Mas estratégia não é meu forte. Reconhecendo suas limitações, Yoru evitava assumir o comando em áreas desconhecidas. Ele entendia que na guerra ninja, erros de comando podiam custar vidas. Tarefas profissionais deviam ser deixadas para os especialistas. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 26. Poucos dias depois, a fronteira da Terra do Fogo testemunhou a chegada de um exército ninja, que rapidamente se infiltrou na Terra da Grama. E qual foi a reação dos Kusagakure? Em tempos de paz, talvez demonstrassem alguma deferência. Mas em tempos de guerra, com quem deveriam conversar? Neste mundo, o poder fala mais alto. A Terra da Grama não tinha a menor chance de resistir a 5 grandes nações. Nas vastas florestas do mundo ninja, os ninjas pareciam tão pequenos quanto formigas, mas dominavam jutsus capazes de causar destruição catastrófica. 6 esquadrões à frente. Os níveis de chakra mais fortes são de Chunin de nível médio. Empoleirados no tronco de uma árvore, Yashi e Ezashi, em busca da unidade, ativaram seus Byakugan e relataram calmamente as informações à frente. Perto dali, a impulsiva Tsumi sorriu com uma expressão sedenta de sangue. Já sendo alvos assim que entramos na Terra da Grama? Perfeito, vamos poder testar a qualidade dos ninjas deles. Em outra árvore, porém, a expressão de Shikaku era solene enquanto ele advertia o grupo. Todos fiquem alertas. Lord Orochimaru liderou uma equipe de elite à frente para abrir caminho. Qualquer ninja inimigo que nos alcançar agora deve ser de Kusagakure ou batedores contratados. Não o subestimem. Mantenham-se alertas e lutem com cautela. Os ninjas empoleirados nas árvores ficaram sérios. No campo de batalha, ninguém se importava com a identidade de ninguém. Yoru, você já passou por guerras na Terra da Chuva. Você é o mais experiente aqui, disse Shikaku, virando-se para Yoru. Embora Shikaku fosse habilidoso em elaborar estratégias de batalha, a maioria de suas missões após a formatura se dava no País do Fogo, principalmente tarefas em pequenas equipes de 3 pessoas. Esta era uma guerra em grande escala, uma situação completamente diferente. Ao encontrar os olhares inquisitivos dos outros, Yoru declarou calmamente. Lutar contra esquadrões de mais de 10 ninjas é diferente. O inimigo tem 6 esquadrões. Não deixem que nos cerquem, ou ficaremos em desvantagem. Sua equipe não tinha experiência em escaramuças de grande escala, e sem treinamento coordenado em jutsu, o trabalho em equipe poderia falhar, enfraquecendo seu poder de combate. Por outro lado, se o inimigo estivesse acostumado a trabalhar em equipe, mesmo uma dúzia de ninjas poderia ser devastadora. Muito bem, vamos com o plano B, decidiu Shikaku. O grupo respirou fundo, e suas expressões ficaram ainda mais sérias enquanto se preparavam para a batalha. Yoru olhou em volta com uma expressão calma, mas com um toque de preocupação. A situação no mundo ninja estava se deteriorando, ou a vila não estaria tão ansiosa para enviar esse grupo de ninjas de 2ª geração para o campo de batalha. Em circunstâncias normais, eles teriam progredido gradualmente até o posto de Chunin com o tempo. No entanto, muitos deles já haviam sido promovidos às pressas a Chunin para esta guerra. Yoru. A expressão de Kushina também era séria enquanto ela estava ao lado de Yoru. O grupo rapidamente formou 3 esquadrões temporários. Shikaku Nara, Shouza Kimichi e Inoishi Yamanaka, o clássico trio Inushika-sho, Inuzuka Tsumi e Aburami Shibi como um par, Yashi Yuga e Ezashi Yuga como a equipe sensorial. Uchiha Yoru, Uzumaki Kushina e Minato Namikaze formam outra equipe. A maioria dos Chunin não tinha mais equipes fixas como os esquadrões Genin, exceto em casos especiais como o trio Inushika-sho. Kushina-san, tenha cuidado. Minato Namikaze advertiu, lançando um olhar preocupado para Kushina. Kushina bufou com um tom de desdém incomum para ela. Não me arraste para baixo. Embora Minato tivesse notas impressionantes ao se formar na Academia Ninja, como um plebeu sem Kekkei Genkai ou técnicas secretas, ele não era particularmente excepcional em comparação com os outros de clãs prestigiosos ou famílias com Kekkei Genkai. Ainda assim, ele demonstrou um talento notável nas técnicas de liberação de vento, embora seu estilo de combate dependesse em grande parte de golpes rápidos com kunai. O inimigo está chegando. Sigam o plano. A um comando preciso, os ninjas desapareceram nas sombras da floresta. Shikaku estreitou os olhos, observando o inimigo que se aproximava. Será que deixaram essas equipes de olheiros passarem de propósito
feito para acelerar nosso crescimento? Na verdade, esse destacamento não visava apenas transferir o campo de batalha para a Terra da Grama, mas também treinar suas forças enquanto enfraqueciam as aldeias menores. No silêncio sinistro da floresta, o leve estalo de um fio de aço se rompendo ecoou, aumentando o estado de alerta do inimigo. Nada bom. Um grito alto foi imediatamente seguido pela detonação de uma série de selos explosivos, enchendo a área de fogo e fumaça. Uma emboscada. A armadilha eliminou um ninja inimigo e feriu gravemente outros dois, deixando o esquadrão incapacitado. O sábio sapo do Monte Myobuku chegou. Uma gargalhada ousada e cômica ecoou quando um ninja de cabelos brancos apareceu no tronco alto de uma árvore. A cena deixou os ninjas inimigos atônitos. Jounin Elite de Konoha Jiraiya. Embora ainda não fosse reconhecido como um dos Sannin lendários, a reputação de Jiraiya como um Jounin Elite da Terra do Fogo já havia se espalhado amplamente. Ao se deparar com tal figura, o esquadrão inimigo entrou em pânico e começou a recuar, apenas para ter sua fuga bloqueada por 3 figuras. Liberação de fogo. Técnica do fogo do dragão. Na linha de frente, Yoru formou selos de mão e exalou uma torrente de chamas. Liberação de vento. Grande avanço. Flanqueando-o, Minato e Kushina desencadearam poderosas rajadas de vento, intensificando as chamas e transformando-as em um enorme dragão de fogo que engolfou o inimigo. Gritos ecoaram enquanto o fogo consumia vários ninjas. O jutsu de fogo escondeu shurikens. De dentro das chamas, uma chuva de shurikens caiu, seguida por ainda mais caos quando o ninja repentinamente se voltou contra seu aliado. Ele foi controlado. Não, é manipulação das sombras. É o clã Nara. O suposto Jiraiya se desfez em fumaça, revelando a Burami Shibi em seu lugar. Com a formação inimiga desmoronando, os ninjas de Konoha intensificaram o ataque, explorando seus Kekkei Genkai, técnicas secretas e trabalho em equipe com resultados devastadores. Em comparação, as contribuições de Minato, embora impressionantes para um plebeu, empalideceram diante do poder absoluto de seus camaradas. Capítulo 27. Na floresta, em meio às árvores, mais de uma dúzia de corpos sem vida jaziam espalhados, suas pupilas opacas e desfocadas, seu calor se dissipando. Os cadáveres encontravam-se em diversos estados trágicos, alguns pendurados em troncos de árvores, outros estendidos na grama. Havia vestígios de ninjutsu, kunais e shurikens, além das marcas características deixadas por cães, insetos e os efeitos das técnicas do punho gentil. Finalmente acabou. Uma voz quebrou o silêncio quando um grupo de ninjas de Konoha emergiu da copa das árvores. Embora respirassem com dificuldade, eles permaneciam vigilantes. Nara Shikaku ofegante lançou um olhar ao grupo antes de seu olhar se fixar em Yoru. Interiormente, ele ficou surpreso. Como era de se esperar de alguém experiente em combates de campo de batalha. Mesmo que esta missão tenha transcorrido sem problemas graças à estratégia de Shikaku, Yoru se destacou por ter conservado mais chakra e energia após a batalha. Não era que Yoru não tivesse se esforçado, pelo contrário, seu estilo de combate priorizava movimentos rápidos e o uso preciso de shurikens e outras técnicas, conservando energia sempre que possível. Em contrapartida, muitos outros haviam se baseado em demonstrações avassaladoras de ninjutsu em larga escala durante a batalha de alta intensidade. Embora eficaz, essa estratégia os deixaria em desvantagem caso um segundo confronto ocorresse. Kushina, embora ofegante, exibia um sorriso vitorioso. Não foi tão difícil quanto eu pensava. Muito bem, vamos limpar o campo de batalha e coletar qualquer informação útil, ordenou Shikaku. O grupo rapidamente pôs mãos à obra, vasculhando a área com destreza. Como Chunin, eles tinham experiência suficiente para lidar com tais tarefas de forma eficiente. Isashi e Ashi, fiquem em guarda. Todos os outros depressa, disse Yoru calmamente enquanto embainhava sua espada. Seu olhar percorreu brevemente o grupo antes de voltar à compostura. Ele assentiu para si mesmo. Não era de admirar que essas pessoas se tornassem os Jounin de elite da vila no futuro. Embora suas origens ajudassem, suas habilidades foram inegavelmente aprimoradas por meio de experiências difíceis. Todos saíram ilesos? Com um sorriso radiante, Minato exalava seu calor e charme característicos, verificando como estava a equipe. No entanto, seu olhar discreto para Kushina não passou despercebido por Yoru. O Yoru, até aprendeu ninjutsu médico com a irmã Tsunade, provocou Kushina, num tom brincalhão, mas com um toque de divertimento por conta de um incidente anterior. Yoru sorriu e assentiu com a cabeça. Eu conheço um pouco de ninjutsu médico básico. O campo de batalha tinha o poder de forjar laços, e após essa luta, o grupo passou a compartilhar uma confiança tácita que não existia antes. Vamos lá. Com um movimento rápido, o grupo se dispersou, saltando velozmente pela floresta. Durante a viagem, Yoru se aproximou de Kushina e falou em tom de brincadeira, em voz baixa. Parece que alguém se importa com você. Kushina o encarou com raiva, sabendo claramente a quem se referia. Eu não gosto de maricas. Os olhares ocasionais de Minato não passavam despercebidos por ninguém, muito menos por Kushina. Contudo, naquele momento, ela não sentia nenhum afeto por Minato. Yoru esboçou um leve sorriso ao observar a cena. Sério? Que pena que sua identidade signifique que as pessoas sempre terão algo a ganhar estando perto de você. Suas palavras diretas fizeram Kushina lançar-lhe outro olhar furioso, mostrando suas pequenas presas semelhantes às de um tigre em sinal de irritação. E você? Não está aqui também por causa da minha identidade? Não me entenda mal. Você mesmo já disse, estou aqui apenas para me conectar com a Capitã Tsunade, respondeu Yoru, dando de ombros com um sorriso provocador. Apesar das brincadeiras, Kushina se viu inconscientemente ficando desconfiada de Minato, com as sementes da dúvida sendo plantadas. De volta a Konoha, no escritório do Hokage. Hiruzen, o Jinchuriki da Kyuubi é crucial. Minha divisão da raiz identificou 5 receptáculos adequados para o selo. Podemos prosseguir imediatamente, disse Danzou Shimura sombriamente.
O terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, manteve a compostura, fumando seu cachimbo enquanto ouvia com uma expressão serena. A frustração de Danzou aumentou. Hiruzen, está me ouvindo? A vila não pode ter vozes divididas. Um Jinchuriki da Kyuubi descontrolado é uma ameaça constante. Isso não pode ser permitido. Hiruzen finalmente falou com um tom firme porém constante. Danzou, eu sou Hokage. O rosto de Danzou ficou vermelho de raiva contida por ter sido rejeitado. Você vai se arrepender disso, Hiruzen. Ele cuspiu as palavras antes de sair furioso. Sozinho, Hiruzen soltou uma nuvem de fumaça e pegou um pergaminho debaixo da mesa. Ele continha informações sobre Minato Namikaze. Danzou, você é muito impaciente. Se a aldeia ficasse em suas mãos, as coisas só piorariam. Ao contemplar a aldeia banhada pelo pôr do sol, a expressão de Hiruzen endureceu. Contanto que nada de inesperado aconteça, tudo seguirá conforme o planejado. Mas se Kushina não conseguir se aliar à vila, pelo bem de Konoha, Hiruzen decidiu que jamais deixaria a arma mais poderosa da vila cair nas mãos de um forasteiro. Capítulo 28. Terra da Grama. A base dos ninjas da Folha Oculta. Hahaha Minato, parece que você já vivenciou o campo de batalha e percebeu como as guerras ninjas são diferentes das missões comuns. Sentado em uma grande pedra, Jiraiya segurava um exemplar de seu livro, A História de um Ninja Corajoso, e olhava para Minato com um sorriso zombeteiro. Com um sorriso acrescentou. Aqui está Minato, a edição mais recente da obra-prima deste sábio. Diante de seu mentor excêntrico, Minato esboçou um sorriso irônico. Sua expressão normalmente confiante e alegre agora carregava um toque de impotência. Obrigado, Jiraiya-sensei. Ao ver Minato aceitar o livro, a expressão de Jiraiya tornou-se séria pela primeira vez. Com um tom ao mesmo tempo casual e grave, ele disse, use este livro para ajudar a ajustar sua mentalidade. Afinal, desta vez você está trabalhando ao lado de um grupo de ninjas de clãs nobres ou famílias com Kekkei Genkai. Você deve estar sentindo a pressão. Minato ficou paralisado sob o olhar significativo de Jiraiya. Após um instante deu uma risada amarga e assentiu, com um traço de melancolia nos olhos. Afinal, ele ainda não era o quarto Hokage e a mentalidade de um ninja é forjada através de inúmeras provações. Jiraiya-sensei, eu costumava pensar que, contanto que me esforçasse, poderia alcançar qualquer um. Mas esta missão me mostrou algo diferente. Os clãs Nara, Akimishi, usam casualmente as poderosas técnicas secretas de seus clãs. E as famílias com Kekkei Genkai, como os Hyuga e Uchiha, estão em outro nível. Até mesmo os clãs Aburame e Inuzuka. Durante a jornada até aqui, Jiraiya e Tsunade os treinaram, ajudando-os a crescer rapidamente e a se adaptar às realidades da guerra ninja. No entanto, Minato não podia ignorar o fato de que entre todas aquelas pessoas, ele era o único sem linhagem nobre. Não importava o quanto se esforçasse, parecia haver um abismo intransponível entre ele e aqueles com talento e privilégios inatos. Ao ver a insegurança de Minato, Jiraiya não conseguiu conter o riso. Minato, você tem razão. Comparado a esses clãs nobres com Kekkei Genkai e técnicas secretas, você pode ter algumas desvantagens. Mas isso não significa que você não possa superá-los. Naquela época, quando Orochimaru e eu enfrentamos Tsunade. Ao falar sobre seu passado, o rosto de Jiraiya revelou uma expressão nostálgica. Ele então sorriu e balançou a cabeça, exibindo um raro sorriso confiante. Mas e agora? A diferença entre Orochimaru, eu e Tsunade está diminuindo. Em termos de força, cada um de nós tem suas especialidades. E nem Orochimaru nem eu temos Kekkei Genkai ou técnicas secretas. Com o incentivo de Jiraiya, Minato rapidamente recuperou a compostura. Um sorriso radiante voltou a surgir em seu rosto. Jiraiya-sensei, agora entendi. Com um sorriso radiante, a determinação brilhou nos olhos de Minato. Embora essa missão envolvesse enfrentar oponentes com Kekkei Genkai e técnicas secretas, o que o deixou inicialmente perdido, ele sabia que conseguiria se adaptar, mesmo sem a orientação de Jiraiya. Ao ver a postura resoluta de Minato, Jiraiya soltou uma gargalhada sonora. Hahaha Minato, eu acredito em você. Seu talento natural faz de você um verdadeiro gênio. Assim, Jiraiya-sensei. Minato respirou fundo e olhou para Jiraiya com uma expressão séria. Antes de chegarmos, o terceiro Hokage me convocou. Ele me contou muitas coisas, incluindo alguns segredos da vila. À medida que Minato começou a revelar esses assuntos, o sorriso despreocupado no rosto de Jiraiya foi desaparecendo gradualmente, substituído por uma expressão séria em seus olhos claros. Aquele velho confia em você, a ponto de lhe contar até isso. Jiraiya não era tolo. O terceiro Hokage ter pedido a Minato para transmitir essa informação foi uma tentativa de tirar proveito da relação de Jiraiya com Tsunade. Afinal, nesse mundo ninja distorcido, os laços entre os camaradas tinham um peso significativo. Então, Minato, diga-me, o que você sente por Uzumaki Kushina? É por interesse pessoal, por dever ou por algo mais? O olhar de Jiraiya tornou-se solene ao encarar Minato. Ele precisava de uma resposta agora. Minato paralisou diante da pergunta, um lampejo de hesitação em seus olhos. Finalmente, envergonhado, baixou a cabeça e disse. Jiraiya-sensei, quando Kushina-san chegou à Academia Ninja, ela era muito bonita. Mas a personalidade dela, junto com a dinâmica da nossa turma, me fez. Ficou claro que, como ninja nascido civil, Minato escolheu se misturar à maioria em vez de se destacar. Ele havia enterrado seus sentimentos por Kushina, que frequentemente sofria bullying, bem no fundo do coração. Mais tarde, Kushina-san ficou ainda mais bonita, e eu, com esta missão designada pelo terceiro Hokage, meus sentimentos são genuínos, não por ganho pessoal ou por dever. A expressão determinada de Minato revelou o segredo que ele mantinha escondido. Na história original, embora Minato se importasse com Kushina, ele nunca se tornou amigo dela durante os anos que passaram na academia. Esse detalhe refletia sua paixão tímida e não declarada. Ao ouvir isso, a expressão séria de Jiraiya se transformou em riso, e ele mexeu as sobrancelhas maliciosamente.
Hehe, deixa eu te contar uma coisa, garoto. Todo homem começa pela atração física na hora de escolher uma parceira. Reconhecer seus sentimentos já é uma grande força. Porque, sinceramente, quem não valoriza a beleza? Minato, contanto que você seja sincero e responsável. Siga em frente sem se preocupar. Deixa o resto comigo. Jiraiya deu um tapinha no peito, confiante. Ele não era cego, conseguia ver as intenções do terceiro Hokage. Toda a situação envolvendo a presa branca, o trono de Hokage e o clã Senju já havia criado tensões entre o Senju e a atual facção Hokage. O terceiro Hokage estava enviando um gesto de boa vontade. Para o Jinchuriki da Kyuubi, os Senju podiam ter alguma influência, mas não podiam impedir que Minato se envolvesse. Era como um casamento político. Foi por isso que Jiraiya precisou envolver Tsunade. Após Minato se retirar respeitosamente, Jiraiya suspirou aliviado e olhou para o tronco de uma árvore próxima murmurando. Então, o que você acha do meu discípulo? Das sombras, Tsunade surgiu com Yoru atrás dela, sua expressão indecifrável. Ei, Tsunade, você não está mesmo trazendo esse cara com você, está? Um olhar fulminante de Tsunade foi suficiente para silenciar Jiraiya, que coçou a cabeça sem jeito. Observando a dinâmica entre Tsunade e Yoru, Jiraiya percebeu claramente. Até mesmo o terceiro Hokage provavelmente notou. Tsunade não estava apenas à procura de um jovem amante qualquer. Ela estava fazendo uma jogada calculada, usando o clã Uchiha como moeda de troca. Tsunade, Minato é um bom garoto. Eu vejo isso claramente. Tsunade, familiarizada com os sinais do terceiro Hokage, compreendeu perfeitamente as nuances políticas. A política sempre foi uma arte de compromisso. Ei, Yoru, o que você acha? Em vez de responder diretamente a Jiraiya, Tsunade se virou para Yoru com uma sobrancelha arqueada. Pego de surpresa, Yoru sorriu sinceramente sob os olhares atentos deles e respondeu. Sem vergonha. Tsunade caiu na gargalhada, enquanto os olhos de Jiraiya se arregalaram em descrença. Ei, se o meu discípulo não tem vergonha, então o que isso faz de você? Dando de ombros com ar despreocupado, Yoru deu uma risadinha. Claro, eu também não tenho vergonha nenhuma. O cabelo vermelho vibrante da Kushina é lindo, 90 pontos. O fato dela ser uma Jinchuriki adiciona 10 pontos. Mas se a aparência dela valesse só 10, então, se você me perguntasse agora, Jiraiya-sensei, eu diria que era pela vila. Com um tom indignado, Yoru expressou descaradamente seus pensamentos sem pudor, sem vergonha e com total sinceridade. Por que Minato não se aproximou de Kushina na academia se gostava tanto dela? Não foi uma questão de dias, mas de anos. Para o bem ou para o mal, todos somos movidos por incentivos, e a beleza é um grande deles. Jiraiya, momentaneamente sem palavras, apenas assentiu com exasperação. Os homens realmente eram assim. E Tsunade, rindo tanto que quase chorou, o provocou. Yoru, seguindo sua lógica, vocês são todos descarados. Capítulo 29. Na floresta, Kushina baixou lentamente as mãos enquanto a barreira ao redor se dissipava. Dando um passo à frente, ela exalou suavemente. Parece que muita gente está de olho em você, Kushina, provocou Tsunade com um sorriso malicioso. Irmã Tsunade. Kushina, geralmente ousada e extrovertida, se viu estranhamente tímida. Aquela situação parecia desconfortavelmente um encontro arranjado, e até mesmo alguém tão espirituosa quanto ela não pôde deixar de se sentir um pouco constrangida. Tsunade cruzou os braços com confiança. Não se preocupe, Kushina. A escolha é inteiramente sua. Mas sejamos honestos, depois do que acabamos de ver, aquele garoto loiro pode até estar afim de você, claro. Mas aquele Uchiha Yoru? Ele está apaixonado pela sua beleza. Kushina sentiu um calor percorrer seu peito com a postura protetora de Tsunade. Sorrindo agradecida, ela respondeu, obrigada, irmã Tsunade. Mas e aqueles dois? Seus pensamentos vagaram para Minato Namikaze e Uchiha Yoru, deixando-a momentaneamente perdida em devaneios. Puxando os cabelos carmesins, ela murmurou, Minato parece sincero, mas seus sentimentos parecem estar ligados ao seu dever para com a vila. Quanto ao Uchiha Yoru, sentindo-se culpada, Kushina revelou a promessa que havia feito a Mikoto a respeito da situação. Então, você está dizendo que aquele pirralho estava apenas cumprindo tabela? Tsunade deu uma risadinha de quem já sabia de tudo. Ela já suspeitava disso, mas não resistiu à tentação de provocar Kushina, cujo rosto ficou ainda mais vermelho. Entre os dois, Yoru parecia ter uma ligeira vantagem. Um agiu por dever, enquanto o outro por genuína admiração pela beleza de Kushina. A diferença era inegável. Aquele Yoru observou Tsunade, apesar de toda a sua arrogância, pode sentir coisas mais profundas do que demonstra. Para que Kushina não interpretasse Yoru de forma errada, Tsunade sorriu e acrescentou, Jiraiya deu um livro para Minato, então vou te dar um também. Você pode não acreditar, mas este foi escrito pelo próprio Yoru. Está cheio de reflexões ingênuas sobre o futuro, mas talvez te ajude a entender a personalidade Uchiha. Tsunade retirou um livro de capa vermelha de sua bolsa ninja, uma descoberta de sua investigação sobre o passado de Yoru. Yoru escreveu um livro? Kushina piscou surpresa. Ela nunca tinha ouvido falar daquilo. O título em negrito, Minha Luta na capa vermelha chamou sua atenção, e ela hesitou antes de aceitá-lo. Sim. No campo de batalha, seus atributos de chakra podem complementar os dele. Embora o orgulho Uchiha possa ser desagradável, isso pode lhe dar uma visão sobre o caráter deles. Tsunade deu uma risada suave. Este romance infantil não reflete perfeitamente a imaturidade do orgulho Uchiha? Lá em cima, um pássaro planava pela floresta enquanto Yoru, viajando com Jiraiya, esboçava um leve sorriso. Embora não fosse um ninja sensorial, Yoru possuía uma habilidade única de se comunicar com animais, uma extensão de suas habilidades do corpo sábio.
Anteriormente um pássaro o havia informado sobre uma presença oculta. Tanto Jiraiya quanto Tsunade sentiram a presença de Kushina durante o breve encontro na floresta. Mas para Minato e Yoru, a presença dela permaneceu oculta. Lord Jiraiya começou Yoru com a voz calma, mas confiante. Sempre admirei suas histórias de um ninja corajoso. A tenacidade do personagem principal me inspira. Aqui está um livro que escrevi, adoraria ouvir sua opinião. Tirando um livro de capa vermelha de sua bolsa, Yoru ofereceu a Jiraiya, com um sorriso malicioso nos lábios. O rosto de Jiraiya congelou em choque. Este livro, você o escreveu? O título ousado Minha Luta destacava-se na capa. O livro havia alcançado uma popularidade surpreendente, rivalizando até mesmo com as obras de Jiraiya. O próprio Jiraiya o lera e ficará impressionado. Você teve uma ideia genial, Jiraiya exclamou. Yoru deu uma risadinha discreta. Na verdade, não. É baseado principalmente nas minhas próprias experiências, embora eu tenha adicionado alguns elementos de imaginação. Claro, adaptei certas missões por motivos de privacidade, já que as tarefas ninja costumam ser confidenciais. Sua explicação modesta revelou sua astúcia. Minha Luta tinha apenas 3 capítulos publicados até então. Minha família, a vida na academia ninja e o que vi no campo de batalha. Por trás da timidez de Yoru, escondia-se uma visão ambiciosa. Ele compreendia as falhas do mundo ninja melhor do que a maioria. O que faltava eram laços e camaradagem, não histórias de amor superficiais. Jiraiya estudou Yoru, percebendo a profundidade de suas motivações. Garoto, você é algo especial. Yoru respondeu com um sorriso educado. Lord Jiraiya, Minato não precisa apenas de resiliência. Ele precisa entender o valor dos camaradas. Jiraiya não conseguiu conter o riso. A percepção de Yoru sobre a personalidade de Minato era perfeita. Você é astuto, disse Jiraiya, embora a admiração fosse evidente em seu tom. Enquanto isso, de volta à floresta, Kushina segurava Minha Luta contra o peito e sorria. A orgulhosa Uchiha que alegava agir por admiração pela beleza talvez estivesse escondendo sentimentos mais profundos o tempo todo. Cabelo ruivo é mesmo tão bonito assim? Murmurou ela, lançando um olhar para os seus cabelos carmesins antes de olhar para a capa vermelha do livro. Um sorriso caloroso se espalhou pelo seu rosto. Se Yoru soubesse o que ela estava pensando, teria dado uma risadinha e concordado com a cabeça. Exatamente como você pensa. Capítulo 30. 3 meses após os ninjas de Konoha se posicionarem perto da fronteira do País da Grama, dentro de uma tenda, as mãos de Yoru emitiram um leve brilho de chakra verde, repleto de energia vital. Um peixe inerte que repousava sobre um pergaminho subitamente voltou à vida, debatendo-se energicamente em suas mãos. Jutsu da palma da sabedoria finalmente dominado. Yoru sorriu, um lampejo de orgulho transparecendo. De fato, as habilidades Kekkei Genkai eram a chave. Após despertar seu Kekkei Genkai, sua capacidade de aprendizado, velocidade de treinamento e talento melhoraram significativamente. Dominar o ninjutsu médico, particularmente o jutsu sábio da palma, marcou seu primeiro sucesso com uma técnica de rank A. Naquele instante, a aba da tenda se abriu e uma figura de cabelos dourados entrou, segurando um livro vermelho e exibindo um sorriso humilde. Yoru-kun, obrigado por me emprestar este livro, disse Namikaze Minato sinceramente ao se aproximar. Ao contrário da maioria dos Uchiha, Yoru não era frio e arrogante na superfície, embora seu orgulho estivesse profundamente enraizado. Em resposta à gratidão de Minato, Yoru riu e provocou. Eu é que deveria te agradecer. Graças a você, ganhei bastante em direitos autorais. Em meio à conversa descontraída, Yoru matou casualmente o peixe ressuscitado no pergaminho, limpou as mãos e embainhou a espada ninja que carregava na cintura. Vamos lá. Ver você aqui me diz que há uma missão à nossa espera. Na linha de frente, Yoru frequentemente fazia dupla com Minato e Uzumaki Kushina em missões de elite, já que suas afinidades de chakra funcionavam bem juntas. Ao saírem da tenda, Minato guardou o livro em sua bolsa ninja e disse, Yoru-kun, desta vez, Jiraiya-sensei nos liderará. Ao ouvir isso, a calma de Yoru mudou ligeiramente, revelando um raro toque de surpresa. Lord Jiraiya? Então esta deve ser uma missão importante. Minato riu e explicou, na verdade, é apenas uma simples entrega de suprimentos para o posto de comando do Lord Orochimaru na linha de frente. Embora ele não tenha dito os detalhes, o tom implícito era claro para ambos, assim como para todos em Konoha. O irmão mais novo de Tsunade, Navaki, havia morrido em uma armadilha durante uma missão liderada por Orochimaru. Embora Tsunade não o tivesse culpado abertamente, era evidente que ele carregava a culpa. Entre os Sannin, Jiraiya frequentemente atuava como mediador em situações como essa. Entendo. Então estamos indo para o posto de comando de Orochimaru, comentou Yoru. As forças de Konoha estacionadas no País da Grama não estavam concentradas em um único local. Orochimaru comandava a linha de frente, enquanto a unidade de Yoru estava posicionada mais atrás. Missões de suprimentos como essa eram rotineiras. Enquanto caminhavam, Minato perguntou com uma animação incomum. Yoru-kun, quando sai o próximo volume? Divertido com o entusiasmo de Minato, Yoru respondeu. Próximo volume? Se você leu os últimos capítulos, sabe que é a minha história. O 3º volume termina comigo me tornando um Chunin. Talvez o próximo saia quando eu alcançar o posto de Tokubetsu Jounin, ou depois de algum evento importante. Apesar dos elogios de Minato, o sorriso de Yoru permanecia enigmático. Minhas Lutas, o livro que ele escrevia, ainda estava em seus estágios iniciais.
Nesse mundo ninja, onde até crianças de 10 anos iam para a guerra, os corações muitas vezes se sentiam vazios. Os laços entre os camaradas se tornavam uma âncora emocional vital, algo profundamente valorizado pelos ninjas. Em sua vida anterior, ele fora um autor de sucesso, exportando seus livros para diversas regiões. Agora, seu objetivo era guiar sutilmente este mundo ninja distorcido para um caminho melhor através de sua escrita. Minato, acredito que embora as missões sejam o dever de um ninja neste mundo, aqueles que quebram as regras são lixo, mas aqueles que abandonam seus camaradas são ainda piores que lixo. Sob a luz do sol, a expressão determinada de Yoru surpreendeu Minato por um instante, que então assentiu firmemente em concordância. Você tem razão. Essa é a verdadeira vontade do fogo. A conversa deles chamou a atenção de outros ninjas que chegaram do lado de fora da tenda de comando. Lá dentro, Jiraiya ouviu as palavras deles e sorriu em aprovação. Como se espera do meu discípulo. Em contrapartida, Tsunade zombou. São apenas um bando de pirralhos convencidos demais. Enquanto isso, ao entrar na tenda, Yoru baixou a cabeça com um sorriso malicioso nos lábios. Seu plano estava funcionando. Suas palavras e escritos, espalhando-se entre os herdeiros de clãs proeminentes, acabariam por semear dúvidas sobre a pureza da vontade do fogo do terceiro Hokage. Ninguém entende o mundo ninja melhor do que eu. O maior poder neste mundo não era nenhum Kekkei Genkai divino ou técnica especial, era a capacidade de reformular ideologias. Através de seus escritos, Yoru almejava incutir sua visão da vontade do fogo e deixar uma marca indelével no mundo ninja. Muito bem, agora que todos estão aqui, vou explicar a missão em detalhes, disse Jiraiya com um tom sério. O grupo reunido incluía 4 Jounin, mais de uma dúzia de Chunin e o próprio Jiraiya como líder do esquadrão de elite, uma força impressionante. Tsunade descreveu a missão, sua postura casual habitual substituída por uma presença imponente enquanto apontava para o mapa. A tarefa é transportar suprimentos para a posição de Orochimaru, a várias centenas de quilômetros de distância. Embora pareça simples, não podemos nos dar ao luxo de sermos descuidados. Atravessaremos florestas densas e desfiladeiros, onde ninjas renegados, mercenários e samurais estão à espreita devido à desestabilização da Terra da Grama. Após atribuir as funções, Tsunade deu a ordem final. Jiraiya liderará esta missão. 10 minutos para se prepararem dispensados. Os ninjas se dispersaram rapidamente para recolher seus equipamentos, deixando apenas Uzumaki Kushina para trás. Tsunade a olhou com uma mistura de emoções antes de falar suavemente. Capítulo 31. Dentro da tenda. Irmã Tsunade. Normalmente barulhenta e até um pouco atrevida, Uzumaki Kushina agora exibia um sorriso forçado. Tsunade, percebendo sua expressão, respondeu com um sorriso gentil e reconfortante enquanto se aproximava para bagunçar levemente os cabelos da ruiva. Kushina, eu acredito que você se tornará tão forte quanto a vovó Mito. Encorajada pelas palavras de Tsunade, Kushina, embora visivelmente abatida, forçou um sorriso e assentiu com a cabeça. Irmã Tsunade, não se preocupe. Estou determinada a me tornar uma kunoichi digna do título de Hokage. No entanto, a declaração continha um toque de otimismo forçado, como se ela estivesse tentando convencer a si mesma. Após a partida de Kushina, Jiraiya apareceu com uma expressão solene. Tsunade, será que Kushina já foi selada? Ao ouvir isso, Tsunade suspirou e assentiu, impotente. Em sua última missão de entrega de suprimentos à vila, Kushina teve parte do chakra da Kyuubi selado dentro de si. Afinal, esse é o seu destino. Cedo ou tarde, ela terá que se adaptar a isso. A maneira mais confiável de selar uma besta com cauda era introduzir primeiro uma porção de seu chakra no corpo do hospedeiro, permitindo que ele se aclimatasse gradualmente. Esse método também servia como medida de segurança caso algo desse errado, mas Jiraiya franziu a testa. Tsunade é só uma criança. Não era o plano esperar até ela ser adulta? Jiraiya sentiu-se desconfortável com a aparente pressa. Mesmo que precisasse se adaptar, o processo deveria ser gradual e cauteloso. Tsunade, no entanto, soltou um suspiro quase inaudível com um olhar tingido de tristeza. Jiraiya, a vovó Mito espera ver Kushina abraçar completamente seu papel como Jinchuriki antes de falecer. Essa declaração deixou Jiraiya em silêncio. Jinchuriki. Essa palavra era sinônimo de ser uma arma viva nas 5 grandes vilas ninja. Mesmo assim, um Jinchuriki ainda era uma pessoa. Tsunade, vamos encarar essa missão como uma oportunidade para Kushina clarear a mente. Entendido. Quando Jiraiya partiu, os lábios tristes de Tsunade se curvaram num leve sorriso, e a tristeza em seus olhos se dissipou. Era preciso dizer, a essência de um ninja é a dissimulação. Uma ninja mulher, ainda mais, a própria encarnação da dissimulação. Até o Jiraiya acha que é muito cedo. E quanto aos anciãos teimosos da aldeia? Sozinha, Tsunade lançou um olhar na direção de Konoha, e seus lábios se curvaram em um sorriso. Depois de tudo, Navaki e outras tragédias, ela e o clã Senju desenvolveram uma mentalidade defensiva. O Jinchuriki da Kyuubi deve ser Uzumaki Kushina. Na atual situação de fragilidade de Konoha, o clã Senju não podia se dar ao luxo de perder o Jinchuriki da Kyuubi. Se deixassem essa oportunidade escapar, quem os protegeria de serem esmagados? Na floresta fora do acampamento, o esquadrão ninja de Konoha estava pronto para a ação. Quando Jiraiya chegou e ergueu o braço, o grupo se dispersou instantaneamente, suas figuras desaparecendo na floresta. Entre eles Yoru, vestido com uma armadura robusta de cor cinza prateada, saltava rapidamente de árvore em árvore. Metade do grupo carregava pesados pergaminhos de selamento, enquanto o restante formava uma formação defensiva para protegê-los.
Os pergaminhos de selamento eram inestimáveis, usados com autocontrole até mesmo para entregar suprimentos à linha de frente de Orochimaru, composta por menos de uma centena de ninjas de elite. Grandes exércitos ninja com mais de 1000 integrantes jamais poderiam se dar a tal extravagância devido ao custo proibitivo dos pergaminhos. Perder ou destruir um deles poderia paralisar até mesmo as 5 grandes vilas ninja, quanto mais as menores. Algumas aldeias menores nunca tinham visto um pergaminho de selamento em toda a sua existência. Kushina, você está bem? Em meio às árvores, Namikaze Minato olhou para Uzumaki Kushina com preocupação. Desde o início da missão, seu comportamento estava estranhamente contido. A geralmente impetuosa Kushina surpreendeu até mesmo seus companheiros com sua resposta calma e firme. Mantenha-se alerta. Nara Shikaku, observando do grupo, franziu a testa. O estrategista astuto pareceu pressentir algo e sussurrou cautelosamente para seu companheiro de equipe. Shouza, fique vigilante. Ao mesmo tempo em que aumentava sutilmente a distância entre ele e Kushina, o comportamento cauteloso de Shikaku deixava claro que ele havia descoberto algo. Ele estava genuinamente preocupado. Um Jinchurikin instável era uma perspectiva perigosa. Perto dali, Yoru, que corria ao lado de Yuga Izashi, observou as ações de Shikaku com um sorriso irônico. Sério? Agindo como se estivéssemos em sintonia, para depois fazer essa jogada pelas minhas costas. Tsunade já o havia informado sobre o selamento parcial de chakra da Kyuubi de Kushina, dando instruções para que Jiraiya mantivesse segredo. Mas, é claro, Jiraiya e Tsunade tinham suas estratégias. Jiraiya havia contado a seu aluno Minato, sabendo que não se tratava de uma quebra de segredo, era de conhecimento geral que Kushina era candidata a Jinchuriki da Kyuubi. No centro da formação, Jiraiya murmurava para si mesmo enquanto observava. Dessa vez, Tsunade não contou para Uchiha Yoru? Que honestidade atípica da parte dela. O pensamento deixou Jiraiya perplexo. Ele havia presumido que Tsunade, imprevisível como sempre, quebraria as regras. No entanto, parecia que ela não o fizera. De volta ao acampamento. Em pé sobre uma árvore, olhando na direção de Kushina, a expressão de Tsunade era sombria. Um agente Ambu mascarado surgiu nas sombras atrás dela. Lady Tsunade, os ninjas renegados do país do relâmpago receberam a informação e estão ao nosso alcance. Ao ouvir o relatório, Tsunade assentiu gravemente com a cabeça. Ótimo. Prossigam conforme o planejado e transmitam as ordens ao Uchiha Fugaku, o acampamento está temporariamente sob seu comando. Entendido. Assim que os Ambu desapareceram, Tsunade respirou fundo, o rosto endurecendo com um sorriso frio de intenção assassina. O incidente de Uzushogakure, Vila Uzumaki, hora de acertar as contas. O grupo de ninjas renegados que operava sob o disfarce de mercenários na Terra do Relâmpago era um segredo aberto. Conhecidos como Ninjas da Onda, eles eram efetivamente um exército paralelo da Vila Oculta da Nuvem, encarregados de saquear e pilhar. Eles haviam obtido ganhos significativos durante a queda do clã Uzumaki, adquirindo técnicas de selamento que mais tarde solidificaram o domínio da Vila Oculta da Nuvem sobre os selos das bestas com cauda. Fique mais forte rapidamente, Kushina, Tsunade sussurrou em seu coração. A linha do tempo acelerada não era o que ela desejava, mas os constantes ataques ao clã Senju não lhe deixavam escolha. Essa missão foi tanto um teste para Kushina quanto um passo para resolver os fardos que pesavam sobre seus ombros. Capítulo 32. Na Terra da Grama. Na floresta úmida e sombria, inúmeras silhuetas de ninjas se moviam e saltavam com rapidez. Finalmente, um raio de sol ofuscante surgiu à frente. A ponte do céu e da terra está logo ali na frente. Emergindo da floresta úmida, um grupo de ninjas de Konoha avistou uma ampla ponte de concreto armado. Letras em negrito, formando a frase Ponte do Céu e da Terra, estavam inscritas no pilar vermelho da ponte. Abaixo da ponte, um desfiladeiro imenso, com mais de 100 metros de profundidade, rugia com águas turbulentas, criando um som assobiado à medida que o vento soprava. Fiquem alertas. Ao ouvir o tom grave de Jiraiya, os 30 ninjas de Konoha atrás dele imediatamente se puseram em guarda. Aquele terreno era perfeito para uma emboscada. Byakugan, ativar. Sem hesitar, um membro do clã Hyuga na equipe fez um selo de mão, ativando o Byakugan. Veias saltaram ao redor do rosto enquanto ele examinava atentamente os arredores. De repente, Yuga Izashi avistou algo e gritou em tom de urgência: cuidado, pessoal! Há armadilhas explosivas na ponte. E há um grande número de assinaturas de chakra na floresta à frente. Imediatamente, os ninjas Hyuga do grupo levantaram a voz. Num instante, os membros da equipe sacaram kunais e espadas ninja, preparando-se para a batalha. Ao mesmo tempo, Jiraiya, de pé na frente com seus cabelos brancos brilhando, quebrou a atmosfera séria com uma gargalhada sonora. Com uma série de selos de mão, ele invocou uma criatura usando o jutsu de invocação. À medida que a fumaça se dissipava, um sapo carmesim gigante com listras pretas apareceu. De pé nas costas do sapo, Jiraiya abriu os braços e rugiu com um sorriso. Haha! O sábio sapo do Monte Myobuku já te encontrou. Essa cena bizarra e cômica deixou todos sem palavras. Yoru, junto com outros ninjas, trocou olhares de compreensão antes de gritar severamente. Localização. Yuga Izashi apontou imediatamente para uma direção na floresta e gritou. Às 10 horas. O maior número de pessoas. Liberação de fogo. Técnica de fogo do sábio Fênix. Num instante, Yoru formou selos de mão e cuspiu várias bolas de fogo enormes, lançando-as em direção à floresta em todas as direções. Ao mesmo tempo, os ninjas de Konoha ao redor também rugiram, liberando técnicas de liberação de fogo ou lançando kunais com etiquetas explosivas. Nada bom. Fomos descobertos. Droga, é o Byakugan de Konoha. Sob a repentina saraivada de ninjutsu e selos explosivos, os ninjas escondidos na floresta praguejaram e se apressaram para se esquivar ou se defender. Bum, bum, bum.
Explosões ecoaram enquanto as chamas consumiam a floresta. Quando alguns ninjas inimigos saltaram de seus esconderijos, o olhar antes jovial de Jiraiya tornou-se frio. Suas mãos, já formando selos, executaram seu próximo movimento. Cuidado! É Jiraiya, o Jounin de elite de Konoha. Um dos ninjas inimigos avistou Jiraiya entre a equipe de Konoha e gritou alarmado. Mas o jutsu previamente preparado por Jiraiya já havia sido ativado. Liberação de fogo, bala de chamas de óleo de sapo. O sapo embaixo dele cuspia óleo enquanto Jiraiya lançava chamas. A combinação criou um incêndio devastador que engolfou a área. As chamas aderiram às superfícies, queimando com mais intensidade do que as técnicas de fogo comuns. Desde o início, a estratégia deles de enganar o inimigo consistia em preparar esse ninjutsu devastador com o sapo invocado por Jiraiya. A direção para onde o inimigo fugiu tornou-se o alvo perfeito para a técnica. Gritos de agonia irromperam da floresta. Enquanto isso, contra-ataques já estavam em andamento. Bum, bum, bum. As explosões resultantes da troca de etiquetas explosivas lançaram nuvens de fumaça em ambos os lados da ponte. Quando a fumaça se dissipou, os ninjas do outro lado da ponte apareceram, fazendo com que os ninjas de Konoha soltassem um suspiro coletivo de espanto. Jiraiya-sama, estes são os infames ninjas mercenários da Terra do Relâmpago. Um Jounin identificou os ninjas inimigos, em sua maioria de pele escura e musculosos. Suas bandanas ostentavam o símbolo Saki imediatamente reconhecível. Além disso, eram mais de 80. Jiraiya, percebendo o clima pesado entre sua equipe, caiu na gargalhada e disse: "Ah, os notórios bandidos mercenários da Terra do Relâmpago. Mas por que trouxeram tanto peso morto desta vez?" Entre os 80 ninjas inimigos, apenas cerca de 30 usavam faixas na cabeça que indicavam lealdade, enquanto o restante parecia ser de ninjas renegados ou contratados. Kushina. De repente, Namikaze Minato gritou da formação. As pupilas de Uzumaki Kushina dilataram, seus olhos cheios de fúria avermelhada enquanto ela fixava o olhar em figuras à distância. "Eu os conheço. Foram eles que invadiram minha terra natal e mataram minha família." Ao avistar o inimigo, o rosto de Kushina se contorceu com uma fúria sem precedentes, memórias da destruição do clã Uzumaki inundando sua mente. "Pessoal, tenham cuidado. Já solicitei reforços." O grito de Jiraiya pareceu elevar o moral dos ninjas de Konoha. No entanto, os mercenários inimigos zombaram deles. "Reforços? Mesmo que estejam a caminho, teremos tempo de matar todos vocês antes que cheguem. Ataquem. Matem os ninjas de Konoha e reivindiquem as recompensas. Este grupo está cheio de figurões, descendentes dos clãs de elite de Konoha. Matem-nos." Num instante, mais de 80 ninjas inimigos atacaram, dando início a uma batalha caótica. Kushina. Se eles são seus inimigos, então massacre todos eles. Yoru desembainhou sua espada ninja, seu Sharingan despertando com um único Tomoe, permitindo-lhe rastrear a trajetória de cada kunai e shuriken com precisão. Matar. Bum, bum, bum. O ninjutsu entrou em confronto quando a ponte do céu e da terra se transformou em um campo de batalha. Nesse caos com mais de 100 ninjas, onde coordenação e instinto de sobrevivência eram cruciais, o perigo espreitava a cada esquina. "Devolvam-me a minha família." A voz rouca de Kushina trovejou enquanto seus olhos brilhavam com um fulgor vermelho malévolo. Nada bom. Isso é. Todos imediatamente sentiram um chakra aterrador e sinistro. Mesmo aqueles sem habilidades sensoriais sentiram a presença sufocante do chakra da Kyuubi. Ao longe, os animais fugiram em pânico, os pássaros alçaram voo e os peixes se dispersaram sob o rio. Já está vazando tanto chakra assim? Enquanto se defendia de 2 ninjas inimigos, as pupilas de Jiraiya se contraíram ao olhar para trás para Kushina, agora envolta no brilho carmesim do chakra da Kyuubi. "Minha família. Meu lar." Rodeada por chakra vermelho palpável, os olhos de Kushina se transformaram em fendas bestiais e seus caninos se afiaram em presas. Com um olhar assassino fixo nos ninjas inimigos de pele escura, ela rugiu: "Devolvam-me a minha família." Seu grito estrondoso reverberou pela floresta, enviando ondas de choque por todo o campo de batalha. Ao presenciar isso, o rosto de Yoru se encheu de admiração. Isto é o poder de um Jinchuriki. Capítulo 33. Ponte do céu e da terra. Devolvam-me a minha família. Com um rugido dilacerante, Kushina Uzumaki liberou uma onda de chakra vermelho que rapidamente tomou a forma de uma raposa. O chakra sinistro da Kyuubi surgiu descontroladamente acima da floresta, saturando o ar com uma aura ameaçadora e proibida. Uma pressão sufocante emanava de Kushina, cujo chakra carmesim, em forma de raposa, começou a manifestar uma única cauda. O manto da besta com cauda é aterrorizante. Yoru ficou profundamente chocado. Experimentar o chakra opressivo em primeira mão foi muito mais avassalador do que ele havia imaginado. Seus pelos se eriçaram, uma reação visceral ao medo primordial que percorria seu corpo. O que é isso? Por que Kushina se transformou em um monstro? O chakra opressivo deixou muitos ninjas de Konoha em estado de descrença atônita, e seus sussurros horrorizados chegaram inadvertidamente aos ouvidos de Kushina. Haha! Então é o Jinchuriki de Konoha. Do outro lado, ninjas renegados da Terra do Relâmpago, inicialmente paralisados de terror diante do poder absoluto do chakra, explodiram em uma alegria contagiante. Abandonem todos os outros objetivos. Ataquem o Jinchuriki. A todo custo, capturem o Jinchuriki da Kyuubi em Konoha. Com gritos de entusiasmo, inúmeros ninjas renegados mudaram de tática, atacando diretamente Kushina Uzumaki. As pupilas de Yoru se contraíram bruscamente. Não, isso não está certo. Uzumaki Mito ainda está viva. Tsunade não demonstrou nenhum sinal de tristeza. Se Kushina realmente tivesse a Kyuubi selada dentro de si, isso teria acontecido durante sua última missão de retorno à vila.
Será que Konoha deixaria imprudentemente uma Jinchuriki recém-selada sair em campo? Matem-nos! Embora Yoru não conseguisse compreender totalmente a situação, ele sabia que algo estava errado. Ao ouvir os gritos frenéticos de animais por perto, deduziu que um grande número de ninjas estava convergindo para o local. Enquanto todos, incluindo Minato Namikaze, ficaram paralisados em choque com a transformação de Kushina, Yoru rapidamente formou selos de mão e lançou uma enorme bola de fogo em direção aos ninjas inimigos que atacavam Kushina. O Jinchuriki da Kyuubi de Konoha não podia cair em mãos inimigas. E além disso, ao observar Kushina em seu estado bestial com caninos alongados e uma aura de fúria selvagem, a expressão de Yoru tornou-se resoluta. Essa era a chance dele, ganhar a confiança do clã Senju e provar seu valor diante de tantos ninjas de Konoha. Era o momento de personificar seu caminho ninja, a verdadeira vontade do fogo. Estilo fogo, grande jutsu bola de fogo. Uma enorme bola de fogo irrompeu, seu poder amplificado pelo domínio de Yoru sobre o jutsu de rank C. No instante seguinte, uma figura vermelha flamejante avançou, movendo-se com tamanha ferocidade que rasgou o ar com um rugido ensurdecedor. Bum! Devolvam-me a minha família. Movida pela angústia e fúria, Kushina Uzumaki, envolta no manto da besta com cauda, avançou. Com um soco, ela estilhaçou a espinha de um ninja, com o outro obliterou um jutsu de estilo fogo. Kushina, isso é perigoso. Minato voltou a si. Com um comando firme começou a desferir shurikens com precisão cirúrgica. Ao mesmo tempo, o Jounin de Konoha gritou. Protejam a Jinchuriki. Não deixem que o inimigo a capture. Haha Jiraiya, vocês ninjas de Konoha são realmente audaciosos. Este Jinchuriki será nosso. Um Jounin da Terra do Relâmpago riu maniacamente. Capturar a Jinchuriki da Kyuubi seria uma conquista monumental, mesmo que lhes custasse caro. Konoha teria que pagar um preço altíssimo para recuperá-la. Muito mais do que mero sangue. Seria preciso uma libra de carne. Mesmo que nos custe tudo hoje, devemos capturar o Jinchuriki da Kyuubi. Bloqueiem os outros ninjas de Konoha. Ataquem o Jinchuriki. Esses ninjas renegados, secretamente elites da Vila Oculta da Nuvem, tinham a reputação de mercenários, mas estavam dispostos a sacrificar suas vidas para cumprir sua missão. Com o caos instaurado, explosões reverberaram de ambos os lados do campo de batalha. Seus bastardos da Nuvem Oculta, nenhum de vocês sairá daqui vivo hoje. Com um estrondo ensurdecedor, o chão tremeu violentamente, rachando e se partindo. Uma voz trovejante ecoou quando uma figura dourada desceu do céu. Tsunade. É a Jounin de elite de Konoha, Tsunade. Você não deveria estar no comando da retaguarda? Os ninjas renegados da Terra do Relâmpago ficaram atônitos. Atrás de Tsunade, estavam 12 agentes da Anbu usando máscaras. Ah, cobras! São cobras! Gritos de terror ecoaram da parte de trás enquanto inúmeras cobras venenosas rastejavam para fora da mata do outro lado da ponte. Cucucu, parece que cheguei bem a tempo. A voz rouca de Orochimaru ecoou quando mais de 30 ninjas de Konoha, usando faixas na cabeça, surgiram atrás dele com expressões repletas de sede de sangue. Haha! Chegaram os reforços. Enquanto os ninjas de Konoha comemoravam, os mercenários renegados mergulharam no caos. Vários ninjas na linha de frente empalideceram. Fomos enganados. Isso foi uma armadilha de Konoha. Recuar. Avançar imediatamente. A situação ficou clara. Tudo havia sido uma armadilha desde o início. Konoha usou espiões para fornecer informações falsas à Terra do Relâmpago, atraindo esses mercenários de elite da Nuvem Oculta para a Ponte do Céu e da Terra. O esquadrão liderado por Jiraiya era apenas uma isca. O verdadeiro objetivo era que as forças de Tsunade e Orochimaru formassem um ataque de pinça, eliminando a infame brigada mercenária de uma só vez. Rugido. De repente um estrondo ensurdecedor irrompeu, seguido por uma sensação avassaladora de pavor. Todos os ninjas presentes congelaram, tomados pelo terror. Instintivamente voltaram-se para a figura que irradiava um intenso chakra vermelho à distância. Oh não! Kushina perdeu o controle. No coração da floresta, Kushina Uzumaki, consumida pelo ódio aos inimigos que aniquilaram seu clã, perdeu a cabeça ao vê-los tentando fugir. Sua fúria a levou a um ataque de fúria desenfreado. 3 caudas de chakra carmesim agitavam-se descontroladamente enquanto uma quarta começava a emergir rapidamente. Os olhos de Yoru se arregalaram em choque. Ele sussurrou. 4 caudas. Kushina, consumida pelas chamas da vingança, enlouqueceu, seu poder saindo completamente do controle. Um monstro. O chakra sinistro e opressivo desencadeou um medo primitivo em muitos ninjas. Seus sentidos aguçados os fizeram tremer e instintivamente se distanciar de Kushina. Esse medo de uma força desconhecida e apocalíptica era uma resposta humana profundamente enraizada. Haha! O Jinchuriki de Konoha enlouqueceu. Vamos avançar. Para a brigada mercenária, isso foi uma bênção disfarçada, um golpe de sorte vindo dos céus. Contudo, a expressão de Tsunade escureceu. Apesar de todo o seu planejamento cuidadoso, ela não havia levado em conta o estado de fúria de Kushina. Orochimaru. Entendendo a ordem não verbal de Tsunade, Orochimaru, Jiraiya e Tsunade trocaram um olhar e agiram com decisão. Todas as unidades, recuem para uma distância segura. Assim que Tsunade deu a ordem para abandonar o plano, Kushina, com sua quarta cauda parcialmente formada, soltou um rugido furioso e desapareceu num lampejo de velocidade estonteante. Não. Kushina está indo direto para os ninjas da Vila Oculta da Nuvem. Mesmo em meio à sua fúria incontrolável, o instinto primordial de eliminar os assassinos de seu clã permaneceu forte. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.